Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach, Transmigrador Desafortunado. Capítulo 131. Kira Izuru olhou para o morto Abirama sem nenhum traço de culpa em seu coração. A flor da terceira divisão era o cravo de defunto, cujo significado era desespero. Essa também era a ideologia central da terceira divisão. A batalha nunca deveria ser vista como algo heróico. Cada membro da terceira divisão criou deliberadamente uma atmosfera de desespero na batalha, sombria e aterrorizante. Porque a batalha sempre foi cruel. Somente fazendo com que os outros a temessem é que eles escolheriam evitar completamente o caminho da luta. Portanto, diferentemente do pensamento de Abirama, Kira Izuru acreditava que seu Zanpakuto, Fabizuki, personificava melhor o espírito da terceira divisão. É claro que o atual capitão da terceira divisão, Amagai Shuzukuki, e sua Zanpakuto não correspondiam exatamente a essa ideologia de desespero. Entretanto, se Amagai Shuzukuki usasse o Bakoto, então sim, isso se tornaria um desespero e terror absoluto para qualquer Shinigami. Enquanto isso, o oponente de Izagi Shuei era um Arrancar que alegava poder alternar livremente seu poder entre o nível de capitão e o nível de oficial titular. Findor Kalius. Este Arrancar era bem interessante. Normalmente, Arrancars ou Olos tentariam proteger suas máscaras de danos. Não apenas Arrancars, até mesmo os Vaisards e Ishigo da série original eram assim. Uma vez que suas máscaras eram danificadas, seu poder caía drasticamente. Mas este Findor Kalius era o completo oposto. Sua maneira de aumentar seu poder era quebrar partes de sua máscara. Para cada fragmento quebrado, sua força aumentava em um nível. Essa configuração era semelhante ao tapa-olho de Zaraki Kenpachi, mas a diferença era que Kenpachi fazia isso intencionalmente, enquanto a habilidade de Kalius era uma habilidade passiva. Apesar de enfrentar tal oponente, Izagi Shuei não demonstrou medo. Por mais que Kalius aumentasse seu poder, Shuei simplesmente se manteve firme e bloqueou cada ataque com sua Zanpakutou. No início, Kalius quebrou pequenos pedaços de sua máscara para testar o poder de Izagi Shuei, aumentando gradualmente sua força do nível 5º assento para cima. Depois de avaliar as habilidades de Shuei, ele quebrou sua máscara, deixando apenas um pequeno pedaço no canto do olho. Hahaha. Agora, meu poder atingiu o nível de vice-capitão. Kalius gritou orgulhosamente, disparando uma bala de sua Zanpakuto que forçou Shuei a ficar na defensiva. Shuei teve que continuar usando o chumpo para desviar dos implacáveis ataques de bala de Kalius, incapaz de permanecer em seu alcance por muito tempo. Entretanto, sob tal ataque contínuo, Shuei acabou sendo atingido diretamente por um bala. Como uma pipa com a linha cortada, Izagi Shuei caiu em direção ao chão, mas rapidamente se estabilizou no ar. Vendo isso, Kalius pensou que Shuei havia chegado ao seu limite. Ele imediatamente liberou sua Resurrection para finalizá-lo com um único golpe. Grave-se na superfície da água pinzaguda. Uma pressão espiritual roxa envolveu todo o corpo de Kalius. Quando se dissipou como uma explosão nuclear, sua nova forma surgiu diante dos olhos de Shuei. Ele agora parecia um camarão louva-a-Deus gigante, mas, diferentemente de um camarão, apenas seu lado direito estava coberto por uma armadura branca. Seu braço direito havia se transformado em uma garra enorme, tão alta quanto uma pessoa, enquanto sua mão esquerda, embora praticamente inalterada, havia ganhado uma luva semelhante a uma garra. Diante dessa forma, Izagi Shuei sentiu uma leve sensação de ameaça. Kalius, no entanto, ficou convencido. Agora, nesta forma, tem o poder de um Shinigami classe capitão. Ouvir isso quase fez Shuei rir. Meu Deus, ele se perguntou quão bêbado esse Arrancar estaria por achar que tinha poderes de classe capitão. Vendo o sorriso zombeteiro de Shuei, Kalius ficou furioso, mirando sua enorme garra em Shuei e disparando uma rajada de água de alta pressão. Shuei se esquivou continuamente, sabendo que não podia se dar ao luxo de ser atingido nenhuma vez. Hahaha. Por que você está correndo? Está com medo dos meus ataques? Gritou Kalius animado, sem parar de atirar seu canhão de água. Shuei saltou alto no céu com chumpo, enquanto Kalius o seguiu com jatos de água de alta pressão. Shuei balançou sua Zanpakuto para bloquear, mas a torrente contínua logo o cercou em uma esfera gigante de água branca, engolindo-o completamente. Mas isso não colocou Shuei em perigo. Em vez disso, finalmente o fez liberar sua Shikai. Colha, Kazeshini. 2 foices apareceram em suas mãos, cortando a esfera de água em borrifos de gotas. Não apenas isso, mas a pressão espiritual de Shuei também aumentou dramaticamente. Kalius olhou para ele, incrédulo. Nunca imaginou que Shuei escondesse uma força tão poderosa. Shuei olhou de volta sem emoção. Ao ver suas foices, Kalius estremeceu. Shuei então falou. Odeio a aparência dele. Olhe para Kazeshini, seu formato grita para arrancar cabeças. Aquela frase provocou um arrepio na espinha de Kalius. Shuei não estava brincando. Shuei então arremessou uma de suas foices em Kalius. Embora Kalius tenha se esquivado com Sonido, a lâmina veloz ainda cortou uma mecha de seu cabelo. Nem mesmo Sonido conseguiu escapar completamente do golpe de Kazeshini. Tremendo em choque, Kalius mal teve tempo de reagir quando Shuei lançou outro ataque, puxando a corrente de Kazeshini para mandá-la para trás como um bumerangue. Bakudou 62, e a poranca. Barras roxas de luz foram disparadas em direção a Kalius, restringindo ainda mais seus movimentos. Encurralado, Kalius tentou atacar um cero com sua garra gigante, mas a foice de Shuei voltou girando, atingindo seu ombro com uma força tremenda e o jogando no chão. Apesar da lesão, Kalius não demonstrou nenhum sinal de desistência. Em vez disso, riu de alegria. Excelente! Você é forte o suficiente para eu lutar seriamente. Com isso, ele quebrou o último fragmento de sua máscara, elevando seu poder ao ápice, e então brandiu sua enorme garra em direção a Shuei. Mas Shuei permaneceu calmo. Mesma técnica, mesmo contra-ataque. Ele lançou Kazeshini novamente.
Kalius desviou facilmente, mas Shuei simplesmente puxou a corrente, e a foice que retornou desta vez cortou toda a garra de Kalius. Percebendo o perigo, Kalius concentrou todo o seu poder em um último cero, com o objetivo de levar Shuei junto. Observando o arrancar à sua frente, Shuei se lembrou do que Tozen Kanami lhe disse uma vez. De fato, ele se tornou um Shinigami para seguir o caminho de Muguruma Kensei, mas depois de se juntar à 9ª divisão, foi Tozen Kanami quem mais o influenciou. Aqueles que não temem a espada que empunham não têm o direito de empunhá-la. Mantendo essa reverência em seu coração, Shuei girou Kazeshini cada vez mais rápido, finalmente mandando-o voando direto através do cero de Kalius, cortando sem esforço e perfurando o corpo de Kalius. No mesmo momento em que Shuei matou seu oponente, no entanto, um dos pilares defensivos se quebrou em pedaços. Todos os Shinigami ficaram chocados, porque o nome do guardião derrotado era Madarame Ikkaku. Isso mesmo. Teoricamente, Ikkaku deveria ser o mais forte entre os 4 Shinigami defensores. Porém, inacreditavelmente, ele foi o único que não conseguiu derrotar seu oponente. Deitado no chão, agarrado ao seu Ozukimaru quebrado, Ikkaku era como um tapete achatado. Pior ainda, seu oponente nem sequer havia usado Resurrection. Sim, um lutador da classe capitão como Ikkaku foi derrotado por uma Fraction que nem havia sido liberada. Sério, que vergonha total. Com essa única derrota humilhante, Ikkaku agora poderia competir com Muguruma Kensei pelo título de Shinigami mais fraco da classe capitão. Se não fosse pelo histórico de batalha ainda pior de Kensei, Ikkaku sem dúvida se tornaria a unidade padrão para medir a incompetência da classe capitão. O arrancar que o derrotou chamava-se Shoi Nenpouvo, um gigante com força física avassaladora. Ayasegawa Yumishika ficou completamente perplexa. Ei, sério? Ikkaku, o que houve com você? Ele mesmo derrotou seu inimigo, mas Ikkaku, que deveria ser muito mais forte, nem mesmo forçou seu oponente a soltá-lo. Não apenas Yumishika, até Kira e Esaji ficaram sem palavras. Por que Ikkaku não usou Bankai? Ele achou que estava escondendo bem, mas todos em Seireitei sabiam que ele tinha Bankai. Yamamoto Genryuzai até lhe atribuiu essa função de defesa justamente porque ele possuía Bankai. Quem poderia prever que aquele em quem Yamamoto mais confiava seria o primeiro a cometer erros? Com a derrota de Ikkaku, a falsa cidade de Karakura começou a retornar ao mundo humano. Felizmente, Yamamoto havia preparado contramedidas para tal situação. Originalmente era para os outros, mas ironicamente acabou sendo usado naquele que menos se esperava que falhasse, o Ikkaku. Komamura Sagen e Iba Tetsuzaemon chegaram rapidamente ao seu campo de batalha. Iba derrubou vários pilares para estabilizar a área, impedindo o retorno de Karakura. Komamura deu um passo à frente e deu um soco em Shoi Nenpouvo, fazendo-o voar. Entretanto, apesar de ter levado um soco direto de um capitão, Pouvo se levantou completamente ileso. Sua durabilidade era impressionante. Mesmo com a fraqueza de Ikkaku, sua Reiatsu ainda era real. Se Pouvo conseguiu esmagar Ikkaku sem sequer soltá-lo, isso provou sua imensa força. E agora nem mesmo o poderoso soco de Komamura o machucou, provando ainda mais o poder aterrorizante de Pouvo. Diante de um Shinigami da classe capitão, Pouvo não demonstrou medo e respondeu com um poderoso soco, fazendo Komamura voar para trás. Sabendo muito bem que isso por si só não derrotaria um capitão, Pouvo sacou sua Zanpakuto e finalmente ativou sua Resurrection. Respire, Calavera. Sua Zanpakuto verde se dissolveu em fragmentos enquanto seu corpo enorme se expandia com poder avassalador. Capítulo 132. Após sua ressurreição, Shoi Nenpouvo se transformou em uma criatura gigantesca, semelhante a uma baleia com membros enormes. Do peito à parte superior do corpo, sua pele exibia os padrões da barriga de uma baleia. Seu tamanho era assustador. Até os prédios altos da falsa cidade de Karakura pareciam meros brinquedos diante dele. Iba Tetsuzaemon olhou para Pouvo em choque, sentindo a pressão espiritual esmagadora que irradiava dele. Agora, ele conseguia entender como Madarame Ikkaku havia perdido para esse oponente. Contra tal inimigo, mesmo que Ikkaku usasse seu Bankai, ele provavelmente não teria conseguido vencer. Especialmente considerando que a lâmina de Ryumon Ozukimaru era tão frágil, se ele apunhalasse Pouvo com ela, ela provavelmente se quebraria instantaneamente. Mas Ikkaku ainda se recusava a aceitar a derrota. Como um verdadeiro homem, ele se esforçou para se levantar, mas foi impedido por Iba. Não só isso, Iba agarrou Ikkaku pelas roupas e o arrastou para longe. Entretanto, Pouvo não permitia que ninguém escapasse de sua vista. Com seus passos largos, mesmo que sua velocidade de movimento não fosse tão rápida, ele conseguia facilmente alcançar Iba e Ikkaku. Quando ele se aproximou para desferir um golpe mortal, Komamura Sagen, que havia sido derrubado antes, reconectou seus sentidos e reapareceu atrás deles com chumbo. Komamura segurou o soco de Pouvo com as 2 mãos. Embora o tenha forçado a recuar vários metros, ele conseguiu pará-lo. Então, Komamura estabilizou sua postura e, com força total, executou um arremesso por cima do ombro. Em um instante, ele virou Pouvo do tamanho de uma montanha e o fez cair. Essa jogada foi inegavelmente impressionante. No entanto, para o insensível Pouvo não causou dano algum. Ele se levantou rapidamente e bocejou com desdém. Komamura fechou os olhos calmamente, parecendo completamente despreocupado. Ao contrário de Ikkaku, Komamura não era mesquinho com seu poder. Bankai. Kokujo Tenjin Mil-O. Acompanhado por uma enorme onda de pressão espiritual, um gigante imponente de armadura negra se manifestou atrás dele. Vendo o Pouvo atacar com um cero enorme, Kokujo Tenjin Mil-O levantou sua lâmina como um taco de beisebol e atacou. O golpe fez o cero totalmente carregado de Pouvo voar para longe, desviando-o sem esforço. Diante de um oponente tão gigantesco quanto ele, Pouvo sentiu seu espírito de luta se inflamar.
Ele balançou seu punho do tamanho de uma montanha em direção a Kokujo Tengen Mil-O. Mas o gigante de armadura negra não demonstrou medo. Com o rugido de Komamura, Kokujo Tengen Mil-O desferiu um poderoso uppercut que fez polvo voar. Era o verdadeiro significado de, se você agir com firmeza, eu te mando para o céu. A força do golpe derrubou polvo no chão, tossindo fluidos estomacais devido ao impacto. Pela primeira vez, polvo se viu completamente dominado por um oponente de mesmo tamanho. Enfurecido, ele avançou e disparou um enorme cero a queima-roupa, direto no corpo de Kokujo Tengen Mil-O. Polvo não era estúpido. Durante o breve confronto, ele percebeu que o gigante de armadura negra espelhava as ações de Komamura. Então ele imaginou que o dano causado a ele também poderia afetar Komamura. Ele estava certo. Kokujo Tengen Mil-O e Komamura estavam completamente conectados. Qualquer dano sofrido seria infligido a Komamura também. Capitão. Iba gritou preocupado. Mas Komamura permaneceu calmo. Sob seu controle, Kokujo Tengen Mil-O não se esquivou. Em vez disso, o gigante pegou sem esforço o enorme cero de polvo com sua mão, forçando-o de volta para baixo e enviando a rajada direto para a boca de polvo. O contra-ataque a zero distância fez com que as pernas de polvo cedessem e ele caísse de joelhos em agonia. Komamura não demonstrou piedade. Tengen. Ele levantou seu zanpakuto, e Kokujo Tengen Mil-O balançou sua enorme lâmina para baixo. Com um único e devastador golpe, polvo foi cortado em dois. A força do golpe destruiu completamente os prédios ao redor. Komamura calmamente embainhou sua zanpakuto enquanto sua bancai gigante desaparecia. Observando toda a batalha, Iba se virou para Ikkaku e disse: Ikkaku, sua bancai é um mundo à parte da bancai do capitão. Ao ouvir essas palavras, Ikkaku finalmente percebeu. Então todo mundo realmente sabia sobre seu bancai? Somente ele próprio acreditava que dominar o bancai o forçaria a deixar a 11ª divisão para se tornar capitão em outro lugar. Na verdade, nem Yamamoto Soutaisho nem ninguém jamais disse isso. Para se tornar capitão, era preciso passar por avaliações de força. Mesmo com a recomendação de 6 capitães, o capitão Mora ainda precisava verificar suas capacidades de combate. Ikkaku estava pensando demais nisso o tempo todo. Com sua força atual, ele não tinha qualificações para se tornar capitão. Vendo o silêncio de Ikkaku, Iba o repreendeu severamente. Como Shinigami, nosso primeiro dever é obedecer às ordens que nos são dadas. Mesmo que isso signifique destruir nosso próprio orgulho e crenças, devemos completar nossas missões. Esconder seu poder e falhar em sua tarefa não passa de infantilidade. Ele falou asperamente, repreendendo Ikkaku diretamente. Se você realmente quer manter seus princípios, então você deve lutar com todas as suas forças. Ikkaku não disse nada. Ele sabia que Iba estava completamente certo. Suas ações desrespeitaram não apenas a si mesmo, mas também ao Gotei 13 e pior, a própria essência da batalha que ele prezava. Uma derrota tão vergonhosa sem dar o máximo foi indigna da 11ª divisão. Ayasegawa Yumishika foi enganada pelo mau exemplo de Ikkaku. Até mesmo Kenpachi, que amava lutar mais do que ninguém, deixou de lado seu orgulho para usar o kendo ensinado por Yamamoto Soutaisho quando Noitra o derrotou. Homens mortos não podem desfrutar da batalha. Tanto Yumishika quanto Ikkaku estavam perseguindo uma imagem cegamente. Eles não entendiam os verdadeiros pensamentos de Kenpachi. Kenpachi nunca disse que odiava Kido. Ele simplesmente não era bom nisso e preferia cortar os inimigos diretamente. Mais tarde, após atingir o Shikai, Kenpachi o empunhou com tremenda habilidade e alegria. Enquanto isso, com o povo derrotado, embora Ikkaku tecnicamente tenha alcançado uma vitória, não foi diferente de um fracasso completo. Barreira, enfurecido pela morte de seus subordinados, quebrou o braço do seu trono. Vendo sua ira, suas fracções, Gyu Vega e Nirji Parduok, avançaram para lutar. Eles se prepararam para enfrentar uma das combinações mais fortes da Sociedade das Almas. Soifon e Omaeda Marechio. Barreira se levantou e relutantemente lhes concedeu permissão. Assim começou a primeira batalha direta de Omaeda para chocar a Sociedade das Almas. Perseguido implacavelmente pela falsa cidade de Karakura por Nirji em sua forma Resurrexion, Omaeda correu freneticamente. Mas quem poderia culpá-lo? Seu oponente era como um mamute furioso, investindo contra ele desde o início. Só um louco enfrentaria isso de frente. Omaeda não ia perder tempo. Embora parecesse patético, ele só estava escondendo seu verdadeiro poder. Finalmente, sem ter para onde correr, Omaeda liberou seu mangual de meteoro voador e derrotou Nirji, escondendo suas conquistas mais uma vez. Do outro lado, Soifon enfrentou Gyu Vega, um arrancar especializado em velocidade e combate corpo a corpo. Embora ela tivesse lutado com Ichigo muitas vezes recentemente, seu poder não havia enfraquecido em nada. Na verdade, com a essência de Ichigo infundida nela, ela só se tornou mais forte. Diante do tigre dentes de sabre mascarado a de Juchas, Soifon não demonstrou medo, desviando facilmente de todos os seus ataques. Gyu Vega achou que a velocidade dela era média, mas percebeu que seus golpes não surtiram efeito algum. Todos os seus ataques ferozes nem sequer tocaram suas roupas. Frustrado, Gyu Vega ativou seu modo especial Resurrexion. Seu corpo magro imediatamente se transformou em um gigante muscular rosa coberto de pressão espiritual. Hahaha. Nada mal, Capitão Shinigami. Entrar neste modo me custa 2 meses de recuperação, mas matar você? Mas antes que ele pudesse terminar, Soifon já havia terminado. Ninja Kikesatsu. Com um único golpe, ela perfurou ambos os pulmões dele pela frente e por trás simultaneamente. As 2 picadas idênticas o marcaram com o sigilo de Ninja Kikesatsu. Morte instantânea. Seu corpo musculoso foi instantaneamente reduzido a uma insígnia de borboleta gigante. Ao ver seus fracções mortos, Barreira não teve escolha senão intervir pessoalmente. Ao mesmo tempo, os 2 espada restantes também se moveram. Alguns voluntariamente, outros forçados. Por exemplo, nosso tio de meia-idade Stack que foi forçado a lutar.
Seu desafiante era ninguém menos que Kyoraku Shunsui, capitão do Esquadrão 8. Embora Kyoraku geralmente relaxasse e até tivesse o histórico embaraçoso de ser atacado furtivamente por um subordinado de Kaname, quando ele estava falando sério, ele era totalmente confiável. Ele imediatamente escolheu o oponente com a maior Heiatsu, Starkiki. Enquanto isso, Itsugaya Toshiro e Matsumoto Hanjiku enfrentaram a única espada feminina, a Ribel, e seu trio de Fractions. Capitão Itsugaya, leve o chefe deles. Deixe os outros 3 comigo, Hanjiku assegurou-lhe. Itsugaya confiou nela completamente e usou o Shunpo em direção à Ribel. Sua Fraction, Apache, tentou interceptá-la, mas a Ribel a deteve. Apache, deixe comigo. A Ribel queria um duelo mano a mano com Itsugaya. Ela enganchou o dedo no punho de sua Zanpakuto e o sacou lentamente. Itsugaya não fez nenhum movimento para detê-la. Enquanto isso, Hanjiku enfrentou todas as 3 Fractions sozinha. Teoricamente, a força de uma Fraction deve ser igual à de um vice-capitão, mas os subordinados de Ribel podem superar os vice-capitães normais. Para Hanjiku, isso seria um verdadeiro desafio. Capítulo 133. Não foi só Matsumoto Hanjiku que passou por dificuldades. Itsugaya Toshiro estava na mesma situação. Afinal, suas performances em batalhas anteriores não tinham sido estelares. No arco da Sociedade das Almas, ele foi derrotado instantaneamente por Aizen Souzuki. Durante o arco da rebelião Zanpakuto, ele foi espancado até a morte por seu próprio Zanpakuto, Yorimaru, e só venceu porque Yorimaru recuperou os sentidos. No arco Muramasa, ele foi pego de surpresa por Kazeshini, que nem sequer tinha Bankai. Essa série de derrotas fez Toshiro parecer incrivelmente fraco. Entretanto, Yamamoto Soutaishou, Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushushiro concordaram em deixá-lo enfrentar um dos espada. Afinal, a Sociedade das Almas nem sempre podia contar com a velha guarda. A nova geração precisava se fortalecer o suficiente para tomar o lugar dela. Enquanto isso, a situação de Hanjiku era terrível. Ela estava cercada pelas 3 Fractions de Arribel, Apache com um chifre de unicórnio e olhos heterocromáticos, Mila Rose, uma mulher de pele escura e cabelos longos, e Sung-san, a mulher com aparência de cobra. Embora parecessem pequenos e discutissem constantemente, o vínculo deles era muito mais forte do que parecia. Ao vê-los reunidos, Hanjiku deu um leve suspiro de alívio. Enfrentar inimigos de 3 direções era impossível, mas se eles se agrupassem, ela poderia concentrar seu ataque. No momento em que se reuniram, Hanjiku aproveitou a oportunidade e sacou sua Zanpakuto, Rosna Aineko. Instantaneamente sua lâmina se transformou em cinzas, envolvendo as 3 Fractions em uma nuvem rodopiante. O poder de Aineko era essencialmente uma versão mais fraca de Senbonzakura. Claro, o maior motivo para isso foi que Aizen Souzuki havia removido um pedaço do dedo do Rei das Almas da alma de Hanjiku. Isso deixou sua alma incompleta, e também seu Zanpakuto. Além disso, ela estava entre os raros Shinigami que jamais conseguiriam alcançar a Bankai. Afinal, com uma Zanpakuto incompleta, como ela conseguiria alcançar uma Bankai completa? Envolvendo as 3 Fractions em cinzas, Hanjiku recuou, controlando sua lâmina para cortar o braço esquerdo de Apache. Ela estalou os dedos, criando uma mini tempestade de areia com suas cinzas, na esperança de acabar com as 3 de uma vez. No entanto, como Fractions de Arribel, eles não caíram tão facilmente. Todos os 3 dispararam Seru simultaneamente, dispersando a tempestade de cinzas de Aineko. Hanjiku rapidamente usou o Shunpo para escapar do ataque combinado, mas sua estratégia falhou completamente. Uma vez livres das cinzas de Aineko, as 3 Fractions lançaram um contra-ataque implacável, ferindo Hanjiku gravemente. Embora Aineko conseguisse desviar de alguns golpes, Hanjiku foi forçada a ficar na defensiva. Dentro da Fortaleza de Fogo, Ishimaru-gin sentiu a pressão espiritual de Hanjiku diminuindo rapidamente e ficou ansioso. Que espetáculo raro! Quero muito ir ver. Mas como faço para atravessar essa parede de chamas? Murmurou ele, impaciente. Tozen Kaname, no entanto, permaneceu calmo. Gin, espere mais um pouco. Gin suspirou, não tendo escolha a não ser suportar. Sua prece silenciosa logo foi atendida, embora não da maneira que ele esperava. Floresta Tobiumi. Inamori Momo havia chegado. Ao ver sua melhor amiga em perigo, ela correu para o campo de batalha sem hesitar. Inamori. Hanjiku ficou chocado. Todos sabiam o que Aizen Souzuki significava para Inamori. No entanto, lá estava ela lutando sem hesitar. Hanjiku, finalmente percebi. Desta vez, estou lutando como vice-capitão do Esquadrão 5, não como subordinado de Aizen Taishou. Mas apesar de suas palavras, Hanjiku permaneceu em silêncio. Mesmo agora, ela ainda o chamava de Aizen Taishou. Isso demonstrava que Inamori ainda não havia se desapegado de Aizen em seu coração. Dentro da Fortaleza de Fogo, o próprio Aizen sentiu a pressão espiritual de Inamori e abriu os olhos levemente. Claramente, ele não era tão insensível com ela quanto fingia. Se fosse, já a teria matado há muito tempo. Afinal, foi Toshiro quem foi curado primeiro após a traição, não Inamori. Isso significava que os ferimentos de Inamori nunca foram tão graves quanto as pessoas pensavam. De volta ao campo de batalha, enquanto Inamori e Hanjiku trocavam palavras, Apache jogou sua arma anelar, espalhando as chamas de Tobiumi com um único golpe. Mas Hanjiku reagiu instantaneamente, usando as cinzas de Aineko para bloquear o ataque. Inamori então deu um passo à frente, desviando o anel de Apache com uma bola de fogo de Tobiumi. Apesar de ter sido atingido, o anel retornou ileso à mão de Apache. Vendo Inamori e Hanjiku reagrupadas, as 3 frações decidiram acabar com a situação rapidamente. Aproveitando a vantagem numérica, atacaram juntas. Mas eles caíram direto na armadilha de Inamori.
Como vice-capitão, a mente tática de Inamori era extraordinária. Caso contrário, Aizen nunca teria mantido por perto enquanto descartava Renji e Kira. Ela lançou uma armadilha combinada de Kido, fundindo o Ado 12 Fushigi com o Ado 31 Shakaku, e então escondendo-o com Bakudou 26 Kyoko. O resultado foi uma intrincada rede laranja que prendeu todas as 3 fracções de uma só vez. Foi uma estratégia genial. Inamori imediatamente o ativou, incendiando toda a armadilha com as chamas de Tobirame. Normalmente, esse ataque os teria derrotado instantaneamente. Entretanto, no último momento, todas as 3 fracções ativaram sua ressurreição. A pressão espiritual deles aumentou, anulando completamente a armadilha Kido de Inamori e eles saíram ilesos. Mas a atuação de Inamori os deixou cautelosos. Eles perceberam que não podiam abordar os dois de forma descuidada. Então eles lançaram sua técnica suprema. Cada um cortou o próprio braço esquerdo, fundindo os 3 em um ovo vermelho brilhante. De dentro, uma criatura monstruosa nasceu. Uma fera híbrida gigante, chifres de veado, pernas com cascos, torso humano e uma mandíbula horripilante. Este era um monstro irracional criado pela fusão deles, existindo apenas para ser abatido. Apesar de seu baixo intelecto, a enorme pressão espiritual que irradiava encheu Rangiku e Inamori de pavor. Com um único golpe, ele destruiu a defesa de cinzas de Aineko e arrancou os órgãos de Rangiku. Instantaneamente, Rangiku perdeu a consciência e caiu do céu. Inamori gritou, Bakudou 37, Suribushi. Uma rede branca pegou Rangiku no ar, salvando-a da morte. Mas antes que Inamori pudesse curá-la, a fera apareceu diante dela. Com um soco casual, ele esmagou suas costelas e a fez voar. Felizmente, Kira Izuru chegou bem a tempo, lançando Tsuribushi para capturar Inamori. Wabizuki. Não apenas Kira, mas Izagi Shuei também apareceu. Enquanto Kira colocava Inamori no chão em segurança, ele sacou Wabizuki e atacou a fera. Izagi arremessou Kazeshini, prendendo-a em suas correntes. Mas para essa criatura, tais correntes eram meros brinquedos. Em vez de se libertar imediatamente, ele agarrou as correntes como uma criança brincando com um barbante. Vendo isso, Izagi pensou que poderia ter uma chance. Kira, Kyur Rangiku e Inamori. Deixe isso comigo. Kira sentiu, usando o chumpo para alcançar Rangiku e puxá-la para o lado de Inamori. Ele lançou o Bakudou 73, Tozansho, envolvendo os dois em um prisma protetor. Então, ele começou a usar Kaido para tratar primeiro os ferimentos mais graves de Rangiku. Enquanto isso, o monstro ainda brincava com as correntes de Izagi. Izagi lançou um ataque. Ado 11, Suzuri Raiden. Um raio dourado percorreu as correntes de Kazeshini chocando a fera, mas só sentia dormência. Aproveitando essa breve pausa, Izagi saltou alto, arrastando a criatura para o ar antes de jogá-la de volta no chão. Mas como acontece com todos os animais, ele não se deixou abalar. Sua cabeça girou 180 graus para encarar Izagi, que sentiu perigo iminente e desviou bem a tempo. O braço enorme da criatura bateu no chão onde ele estava, quebrando o concreto. Então, com um movimento sinistro de dobramento, ele se levantou novamente, rasgando as correntes de Kazeshini sem esforço. Só então Izagi percebeu que aquilo estava brincando com ele o tempo todo. Antes que ele pudesse reagir, a fera o agarrou como se fosse um brinquedo, segurando-o com força. Abrindo bem a boca, ele se preparou para mordê-lo ao meio. Nesse momento, Iba chegou, tentando emboscá-lo por trás. Mas sem nem virar a cabeça, a criatura criou um olho na crina de suas costas e disparou um cero para trás, mandando Iba para longe. Então, com as duas mãos, jogou Izagi contra um arranha-céu próximo, quase o matando. Sangue jorrou da cabeça de Izagi enquanto ele caía inconsciente. Ao vê-lo parado, a criatura perdeu o interesse e o jogou para longe como se fosse lixo. Capítulo 134. Yaomi se virou e foi direto na direção de Kira Izuru, claramente mirando no único que ainda tinha algum poder de luta. Mas Kira não tinha como ser páreo para Yaomi, principalmente agora com 2 companheiros feridos ao seu lado. Quando toda a esperança parecia perdida, um enorme buraco se abriu de repente no peito de Yaomi. Parado onde estava observando até agora, Genryuzai finalmente se moveu para resgatá-los. Claramente Genryuzai sentia que esses vice-capitães já tinham feito o suficiente. Com mais alguns séculos de treinamento, todos se tornariam capitães. Ele jamais permitiria que subordinados tão promissores morressem sem sentido. Sua imensa Reiatsu, semelhante a um oceano, varreu o campo de batalha, fazendo até mesmo um monstro como Yaomi sentir medo. Não, em vez de medo, era puro desespero fisiológico. Ara, e pensar que você fez esse velho, o capitão-chefe, vir até a linha de frente sozinho. Que bando de subordinados inúteis. Genryuzai falou com sua língua afiada de sempre, embora suas ações não demonstrassem nenhuma misericórdia. Yaomi olhou para o sangue escorrendo do buraco em seu peito, confuso como se não entendesse o que era aquele líquido vermelho. Ele bateu repetidamente no ferimento, incrédulo de que pudesse estar ferido. Quando o sangue não parou apesar dos tapas, Yaomi ficou furioso. Ele rugiu loucamente, liberando uma Reiatsu tão poderosa que curou suas feridas apenas pela intensidade. E talvez encorajado por essa onda de poder, ele superou seu medo de Genryuzai e avançou contra ele com um uivo enlouquecido. Até mesmo Aizen teria lhe dado um sinal de positivo por tamanha coragem imprudente. Mas seu ataque nem sequer atingiu Genryuzai. Com um rápido chumpo para se esquivar, Genryuzai balançou a cabeça levemente. Como eu pensava, apenas uma mera fera. Ele soltou sua bengala, revelando sua Zanpakutou. Ryugen Jaka. Primeira forma, reduzir toda a criação a cinzas. Com um único e perfeito golpe e aí, ele cortou o enorme Yaomi de forma limpa da cabeça aos pés. Não é de se admirar que a esgrima de Kenpachi tenha sido aprendida com o próprio Genryuzai. Essa técnica de bissecção vertical limpa era algo que Genryuzai conseguia executar sem esforço. Mesmo cortado ao meio, Yaomi não morreu. Com o corpo destroçado, ele continuou a atacar Genryuzai furiosamente.
Perdendo completamente a paciência, Genryuzai liberou as chamas de sua Zanpakutou e incinerou Yami em cinzas sem deixar vestígios. Vendo seu monstro de estimação ser destruído tão facilmente, as 3 Fraction de Arribel inexplicavelmente ganharam coragem e atacaram Genryuzai juntas. E a determinação de erguer suas espadas contra mim é louvável. Em homenagem a isso, garantirei que nenhum de vocês sofra por muito tempo. Sem dar um passo, chamas irromperam naturalmente ao redor dele. Em um instante, os fogos de todas as direções derrotaram as 3 Fraction de Arribel. Enquanto Arribel lutava contra Itsugaya Toshiro, ela sentiu a Reiatsu de suas 3 Fraction desaparecendo uma por uma. Fechando os olhos por um momento, Arribel os abriu de repente, calmamente abrindo o zíper da blusa para revelar o algarismo arábico 3 gravado em seu seio direito. Ao ver esse número, Itsugaya ficou um pouco tenso. Claramente, Arribel estava pronta para fazer tudo para vingar seus subordinados. Ao mesmo tempo, Kyoraku Shunsui olhou para o homem de meia-idade à sua frente, Starkik. Nossa, essa linda moça é a número 3. Eu me pergunto, entre você e ela, meu velho, quem é realmente a primeira espada? Ao ouvir as palavras de Kyoraku, Starkik também o olhou calmamente. Por quê? Quer adivinhar quem é o mais forte entre os espada? Kyoraku deu um sorriso irônico. Não precisa adivinhar. Quem dá ordens geralmente é o mais fraco. Starkik sorriu levemente e tirou a luva, revelando o número 1 em sua mão. Kyoraku não ficou nem um pouco surpreso. Ele já sentia que o poder de Starkik superava o de Baragan, que apenas dava ordens. Ah, que azar, disse Kyoraku levemente ajeitando o chapéu. Enquanto isso, Ichigo observava Oriumi ser levada, mas não estava em pânico. Ele entendia que o objetivo de Aizen era mantê-los presos no Eco-mundo. Se Oriumi fosse morta, eles poderiam simplesmente retornar ao mundo humano, algo que Aizen definitivamente não queria. Então Ichigo calmamente disse ao Noana e Nel ao seu lado. Hetsune e Nel vão ajudar os outros. Eu vou para Las Noches para trazer Oriumi de volta. O Noana assentiu gentilmente. Não se preocupe. Deixe-os comigo. Eu vou curar todos de volta à força total. Ichigo assentiu. Nel queria seguir Ichigo, mas também estava preocupada com sua Fraction Peixe e Dondoshaka. Vendo sua hesitação, Ichigo disse, Nel, vá proteger Peixe e Dondoshaka. Esta batalha não é algo em que eles possam se juntar. Nel assentiu firmemente. Entendo. Pulando do ombro dele, ela gritou, Ichigo, quando você for embora me avise, ok? Claro, respondeu Ichigo com um sorriso. Kenny, obrigado por nos salvar, disse Ichigo para Kenpachi. Kenpachi deu um sorriso irônico. Não precisa me agradecer. Mas Ichigo, da próxima vez vamos lutar de verdade. Claro, vou lutar com você a qualquer momento, respondeu Ichigo confiantemente. Com isso ele seguiu em direção a Las Noches. Depois que Ichigo foi embora, o Noana silenciosamente começou a curar Kenpachi. Yashiru observou os dois, sentindo que algo estava errado, mas não perguntou nada. Nel voltou à sua forma adulta e saiu para encontrar Peixe e Dondoshaka. A equipe Karakura, agora curada, também retomou seu avanço em direção a Las Noches. Dentro de Las Noches, o Kyoha se aproximou lentamente de Oriumi mais uma vez. Mulher, você ainda está com medo? Aizen-sama não tem mais utilidade para você. Ninguém mais pode te proteger. Tudo acabou. Você morrerá sozinho nesta torre. Diga-me, você sente medo e desespero? Mas Oriumi apenas permaneceu ali calmamente, impassível diante de suas palavras. Não, eu não estou com medo, porque todos vieram me salvar. Meu coração está com eles agora, disse ela sem medo. Ao ouvir isso, o Kyoha inclinou a cabeça confuso. Coração? O que é um coração? Se eu rasgar seu peito, verei esse coração dentro? Ele levantou a mão em direção ao peito dela. Oriumi simplesmente olhou fixamente para ele. Se eu esmagar seu crânio, descobrirei seus segredos. O Kyoha continuou, movendo a mão em direção à cabeça dela. Antes que ele pudesse terminar, uma imensa Reiatsu se aproximou rapidamente. Ele conhecia muito bem essa pressão espiritual. Bom, o chão sob o Kyoha e Oriumi explodiu violentamente. Ichigo pousou entre eles. O Kyoha, está implicando com uma garota? Que tal lutar comigo? Ichigo girou tensas Zangetsu com confiança. Preto. Kurosaki Ichigo? Tão rápido. O Kyoha estava genuinamente surpreso. Ele havia trocado apenas algumas palavras com Oriumi, mas Ichigo já as havia encontrado. Ao ver Ichigo, o Kyoha lentamente sacou sua lâmina. Ele sabia, ao contrário de Grinjov, não podia se dar ao luxo de perder tempo se exibindo ali. Se não sacasse a espada imediatamente, não teria chance contra Ichigo. Ichigo o viu sacar a lâmina e permaneceu calmo. Honestamente, ele sentia que poderia derrotar o Kyoha com as próprias mãos naquele momento. Kurosaki-kun, gritou Oriumi com o coração cheio de alívio. Agora ela tinha certeza. Ninguém poderia derrotar Ichigo. Ao ver Ichigo se aproximando, até Aizen ergueu uma sobrancelha. Ele está vindo direto para cá? Ichigo riu baixinho. O que houve, o Kyoha? Com medo de que eu te mate instantaneamente se não sacar sua espada? O Kyoha o olhou com cautela. Em todas as suas lutas anteriores, ele sempre fora forçado a ficar na defensiva. Não estou com medo. Estou apenas seguindo as ordens de Aizen-sama para destruí-lo completamente, respondeu o Kyoha friamente. Com isso, os dois entraram em choque. Suas Zanpakutou colidiram violentamente, uma Reiatsu preta e verde clara explodiu, destruindo o chão sob eles. A lâmina de Ichigo cortou o peito de Ukyoha, sangue escorrendo pelo tensa Zangetsu. Ukyoha se regenerou instantaneamente com sua cura em alta velocidade, mas essa primeira troca por si só o fez perceber a diferença avassaladora entre eles. Mesmo assim, ele não demonstrou medo, lançando uma série de ataques contra Ichigo. Mesmo assim, Ichigo se esquivou sem esforço com um simples chumpo e contra-atacou com um golpe que forçou Ukyoha a voar para o céu. Naquele momento, um Jetsuga Tenchu preto foi disparado, atingindo Ukyoha no ar e detonando violentamente.
Se Ukiyoha não tivesse reagido no último segundo para desviar parte dele, aquele ataque poderia ter tirado metade de sua vida. Nada mal em esquivar, disse Ichigo com elogios genuínos. Mas Ukiyoha não reagiu. Regenerando seus ferimentos, ele usou o sonido atrás de Ichigo e enfiou sua lâmina direto em suas costas, uma facada verdadeiramente letal. Entretanto, Ichigo se virou levemente, pegando a lâmina de Ukiyoha facilmente com Tensa Zangetsu. Faíscas voaram quando suas lâminas se chocaram. Ukiyoha atacou loucamente, golpeando repetidamente, mas Ichigo bloqueou cada golpe com uma mão. Peguei você. Ukiyoha finalmente viu uma brecha e esfaqueou Ichigo no ombro. Mas sua lâmina nem sequer perfurou o Shihakushou de Ichigo. Sangue estático, o poder Quincy de Vasha, pensou Ichigo calmamente. Ao ver a cara de surpresa de Ukiyoha, Ichigo sorriu, agarrou-o pelo braço e jogou-o para o lado. No ar, Ukiyoha disparou um cero verde em Ichigo. Sem nem olhar, Ichigo balançou sua espada, desviando-a para a parede do palácio, explodindo um grande pedaço. Ukiyoha, truques como esse não funcionam comigo, disse Ichigo confiantemente. É mesmo. Ukiyoha respondeu friamente e usou o sonido para frente para atacar novamente. Capítulo 135. Desta vez, Ichigo nem se deu ao trabalho de usar sua Zanpakutou. Simplesmente ficando parado e se esquivando continuamente, ele evitou facilmente todos os ataques de Ukiyoha. Suficiente. Ichigo de repente agarrou o pulso de Ukiyoha, aquele que segurava sua Zanpakutou. Ukiyoha olhou para ele em choque. Não esperava que Ichigo segurasse pelo pulso com tanta facilidade. Com um puxão forte, Ichigo puxou Ukiyoha e golpeou seu peito com Tensa Zangetsu na mão direita. Embora Ukiyoha tenha explodido sua Reiatsu em desespero para se libertar, a lâmina de Ichigo ainda deixou um corte profundo em seu peito. Se não fosse por sua regeneração de alta velocidade, aquele golpe sozinho teria encerrado a luta instantaneamente. Ukiyoha, pare de exibir ataques tão patéticos na minha frente, e Ichigo zombou friamente. Ao ouvir isso, Ukiyoha elevou sua Reiatsu ao máximo, logo abaixo de sua forma Resurrection. Bom. Com um forte impacto, Ukiyoha rachou o chão de Las Noches, fazendo inúmeros fragmentos de pedra voarem como um local de demolição. Mas mesmo esse suposto golpe mortal foi facilmente bloqueado por Ichigo. Nada mal. Este corte tem algum peso. Oriumi, volte. A batalha daqui em diante pode envolver você. Bloqueando a lâmina de Ukiyoha com uma mão, Ichigo ainda teve tempo de gritar calmamente. Eu entendo, Kurosaki-kun. Oriumi correu rapidamente para o outro lado do salão, com medo de se tornar um fardo para a luta de Ichigo. Ótimo. Agora somos só nós dois. Mostre-me seu verdadeiro poder, Ukiyoha. Senão, isso é muito chato. Ichigo deu um sorriso frio. Ao ver Oriumi recuar, a energia negra Jetsuga Tensho começou a girar em torno de Tensa Zangetsu na mão de Ichigo. Desta vez, ele não disparou imediatamente. Em vez disso, a energia negra envolveu a lâmina como um encantamento. Sentindo aquela Reiatsu feroz, Ukiyoha levantou sua guarda ao máximo. Ukiyoha, não morra tão facilmente. Nem eu consigo controlar totalmente esse poder agora, disse Ichigo, balançando Tensa Zangetsu levemente. O Jetsuga Tensho rodopiante raspou os pilares do palácio, corroendo-os instantaneamente ao contato. Ukiyoha respondeu com um cero em Ichigo. Mesmo ele não podia se dar ao luxo de receber um golpe direto daquele Jetsuga Tensho, poderia realmente aleijá-lo. Mas naquele momento outra figura apareceu. Bom, o chão diante de Ukiyoha se despedaçou quando um corpo enorme rompeu. Ukiyoha, por que você parece tão miserável? Disse Yaomi, que tinha acabado de chegar. Desde que Ichigo entrou no Eco Mundo, Yaomi não fez nada além de comer e dormir, descansando até atingir seu estado máximo. Ao ver Ichigo, Yaomi imediatamente se lembrou de como seu braço havia sido cortado no mundo humano. Então é você, Kurosaki Ichigo. Ukiyoha, deixe comigo, declarou Yaomi. Mas Ukiyoha balançou a cabeça e recusou. Não, Kurosaki Ichigo é meu. Yaomi não se irritou com a recusa. Em vez disso, virou-se e deu um tapa em dois Olols que estavam se aproximando furtivamente de Oriumi. A própria Oriumi nem percebeu que eles se aproximavam. Assim que Yaomi se preparou para atacá-la, Ukiyoha ficou surpreso ao ver que Ichigo não se moveu. O que houve? Não é aquela mulher que você veio salvar? Por que você não reage quando Yaomi se aproxima dela? Perguntou Ukiyoha, curioso. Ichigo balançou a cabeça levemente. Ukiyoha, alguém como você jamais entenderia o que Nakama significa. Nakama? Ukiyoha franziu a testa. Palavras como essas estavam além de sua compreensão. Mas logo ele entenderia através da realidade. Assim que Yaomi estendeu a mão para atacar Oriumi, uma flecha espiritual de repente perfurou seu ombro. Quem está aí? Yaomi rugiu de raiva, virando-se. Não, quem? Só eu, disse Ishida Uryu calmamente, ajustando os óculos enquanto passava pelo buraco que o cero de Ukiyoha havia criado antes. Ah, um Quincy? Yaomi perdeu o interesse quase instantaneamente. Mas Oriumi ficou radiante. Ishida-kun. Uryu assentiu para ela e continuou disparando flechas espirituais em Yaomi. Embora suas flechas mal conseguissem perfurar o hierro de Yaomi, a dor aguda era suficiente para enfurecê-lo. Seu inseto maldito! Vou te esmagar com a palma da minha mão. Yaomi rugiu, avançando direto para Uryu, esquecendo-se completamente de Oriumi. Vendo a atenção de Yaomi focada nele, Uryu sorriu e pulou no buraco de onde Yaomi havia emergido. Tente me pegar. Ele provocou, desaparecendo abaixo. A fumaça subia ao redor da cabeça de Yaomi. Embora os ataques de Uryu não o tivessem ferido, a humilhação era real. Enfurecido, Yaomi pulou atrás dele, ignorando Ichigo e Ukiyoha completamente. Ichigo os observou partirem e deu de ombros. Viram? É esse o significado de Nakama. Ukiyoha ainda não conseguia entender. Por quê?
Por que Ichigo confiava tão completamente naquele Quincy? Ele não temia que Uryu não conseguisse atrair Yaomi? Ele não temia que Uryu morresse nas mãos de Yaomi? Mas os olhos de Ichigo lhe diziam tudo. Ele confiava em Uryu incondicionalmente. Crença não precisa de razão. Uryu logo se mostrou digno dessa crença. Usando uma armadilha que havia preparado anteriormente, ele lançou Yaomi até o andar mais baixo do palácio, em uma queda humilhante. Retornando ao andar superior com Oriumi, Uryu deu um pequeno sorriso para Ichigo. O Kyoha ficou pasmo. Ele realmente conseguiu? Como ele lidou com Yaomi de forma tão eficaz? A fé de Ichigo fora recompensada. Com Oriumi protegida, ele agora podia lutar contra o Kyoha com força total sem preocupações. Ichigo, acabe com ele. Então vamos todos voltar para o mundo humano juntos. Uryu gritou, protegendo Oriumi da Heiatsu espalhada enquanto gritava para Ichigo. Assim como Ichigo acreditava que Uryu poderia lidar com Yaomi, Uryu também acreditava, sem sombra de dúvidas, que Ichigo poderia derrotar o Kyoha. Sim, eu sei. Com isso, Ichigo sacou sua segunda Zanpakutou da cintura. Sussurre. Muramasa. Originalmente, o poder de Muramasa era controlar as Zanpakutou e colocá-las contra seus portadores. Mas as Zanpakutou evoluem junto com seus mestres. Embora a frase de libertação fosse a mesma, suas habilidades agora eram completamente diferentes. Para choque de Ukiyoha, Muramasa se materializou em forma humana, segurando a Zanpakutou recém-desenhada de Ichigo em sua mão. Suas aparências eram quase idênticas, do físico ao tom de pele. Como? Como isso é possível? Como um Shinigami pode ter uma segunda Zanpakutou? Ukiyoha gritou, incrédulo. Antes que Ichigo pudesse falar, Muramasa respondeu friamente. Por que isso é impossível? Quem disse que um Shinigami só pode empunhar uma Zanpakutou? Suas palavras deixaram Ukiyoha sem palavras. Observando de lado, Uryu e Oriumi ficaram igualmente atordoados. Embora não soubessem nada sobre a mecânica da Zanpakutou, até eles perceberam. Muramasa não deveria estar morto. Como ele se tornou a Zanpakutou de Ichigo? E por que ele seguiu a vontade de Ichigo tão obedientemente? Ambos começaram a se perguntar. Toda a rebelião Zanpakutou foi secretamente causada por Ichigo? Kurosaki Ichigo, não importa quais truques você faça, mesmo com duas Zanpakutou, você não pode me derrotar, declarou Ukiyoha arrogantemente. Apesar de sentir que a Heiatsu de Ichigo agora superava em muito a sua, Ichigo achou a confiança dele divertida. De onde vem a fé cega desse cara? Muramasa, vou deixá-lo com você por enquanto. Entendido, disse Muramasa com um sorriso, apontando sua Zanpakutou para Ukiyoha. Eu matarei seus inimigos por você. Com isso, Muramasa deu um passo rápido para frente, atacando Ukiyoha. Ukiyoha bloqueou o ataque por pouco, mas a força por trás dele superou em muito suas expectativas, forçando-o a recuar com os braços trêmulos. Incrível! Uryu murmurou em choque. Ichigo nem se moveu. Só Muramasa já era o suficiente para subjugar Ukiyoha por completo. Cero! Ukiyoha rugiu, disparando seu cero verde escuro em Muramasa. Muramasa apenas sorriu, com Heiatsu roxa cobrindo sua Zanpakutou. Jetsuga Tensho. O Jetsuga Tensho roxo, imbuído de energia Hollow, cortou o cero de Ukiyoha e destruiu a parede do palácio atrás dele em pedaços. A luz do sol entrava pelo enorme buraco, iluminando os olhos incrédulos de Ukiyoha. Como? Como você pode usar o Jetsuga Tensho? Não há duas Zanpakutou iguais. Essa era uma verdade incontestável. Então como Muramasa poderia usar o mesmo ataque que Ichigo? Muramasa deu de ombros levemente. Eu sou a Zanpakutou do Ichigo. Não é natural que eu possa usar o que ele usa? Ichigo fez sinal de positivo para ele. Honestamente, Ichigo estava sendo misericordioso. Se ele e Muramasa atacassem juntos, Ukiyoha seria dilacerado instantaneamente pela Heiatsu combinada. Então por que Ichigo não agiu ele mesmo e deixou Muramasa lutar? Porque ele tinha seus motivos. Ichigo estava testando uma nova habilidade, algo criado a partir da fusão do selo do rei, Muramasa e seus próprios poderes. Grinjov e Noitra estavam fracos demais para o teste. A oponente ideal seria Nel, mas ela não estava ali. Então Ukiyoha, outro vasto lorde, teria que servir como cobaia. Como vai, Muramasa? Perguntou Ichigo em silêncio. Muramasa respondeu calmamente. Depois de 3 combates com Ukiyoha, minha análise de Heiatsu está 90% completa. Agora só preciso ver sua ressurreição. Ichigo assentiu. Entendido. Eu sei, Ichigo. Deixa comigo, disse Muramasa com um sorriso selvagem. Como quarto espada, você não pode ser tão fraco, né? Seria muito chato. Ao ouvir as palavras de Muramasa, Ukiyoha permaneceu frio como sempre. Uma mera Zanpakutou ousa falar comigo desse jeito? Muramasa zombou de volta. Desculpe, Arrancar. Mas agora, você não consegue nem me derrotar, uma Zanpakutou. E eu vou te matar. Ele levantou sua longa mão com garras até o rosto com um sorriso. Observe atentamente, Arrancar, este é o seu fim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Enquanto falava, Muramasa invocou diretamente uma máscara oca sobre seu rosto. Essa cena chocou Ukiyoha instantaneamente. Para alguém cuja expressão normalmente era ilegível, as pupilas de Ukiyoha se contraíram de repente quando ele viu a máscara branca aparecer no rosto de Muramasa. Claramente a atitude de Muramasa superou completamente suas expectativas. O que houve? Você está com medo depois de ver como estou agora? A voz de Muramasa começou a se distorcer, agora com um tom digitalizado. E diferente da holovicação normal que tinha um limite de tempo, Muramasa ficou parado, segurando sua Zanpakutou, sem nenhum sinal de ser afetado por tais restrições. Afinal, a holovicação de Muramasa vinha do Ichigo branco e do próprio Ichigo, era o seu próprio poder. Ele não precisava de treinamento para estender o limite de tempo.
Para Muramasa, enquanto seu poder não acabasse, sua holovicação poderia durar para sempre. Esse era o seu poder. Mas Ukiyoha nunca tinha visto uma Zanpakuto que pudesse fazer holovicação. Isso era algo que somente a espada do pai mentiroso poderia fazer. Somente a Zanpakuto de Ichigo possuía tal habilidade. Nem mesmo o resto dos Vizards conseguiu fazer sua Zanpakuto holovicação. Afinal, o holo dentro deles não era nada mais do que um subproduto dos experimentos de Aizen Souzuki, diferentemente de Ichigo, que nasceu com um holo dentro dele. Embora, tecnicamente, o holo dentro de Ichigo tenha vindo de um experimento de Aizen. Mas aquele era o holo dentro de Kurosaki Masaki. O que há em Ichigo agora é algo completamente nato a ele. Ainda assim, vendo Muramasa agora, Ukiyoha não pôde deixar de pensar. Este não era mais apenas um Zanpakuto manifestado, era um Arrancar. E não qualquer Arrancar, mas um do nível espada. Cuidado, Ukiyoha. Não sou muito bom em controlar esse poder, Muramasa alertou sinceramente. Mas Ukiyoha não tinha ideia de quão assustador era o estado atual de Muramasa. Em um instante, Muramasa usou Sonido para aparecer atrás de Ukiyoha e com um único golpe, cortou uma mecha de seu cabelo. Estrondo. Ukiyoha levantou sua Zanpakuto para bloquear o golpe. Mas a força de Muramasa era avassaladora. Foi como ver um taco de beisebol atingir uma bola. A Zanpakuto de Ukiyoha foi arremessada para longe. Ele bateu em sabe-se lá quantos pilares e finalmente parou apenas ao cravar sua lâmina no chão para se estabilizar. Seu braço tremia violentamente, o último golpe de Muramasa quase o incapacitou. Ukiyoha olhou para Muramasa, que se aproximou lentamente dele, e estreitou os olhos antes de disparar um cero. O cero verde escuro foi pego na mão de Muramasa, e como estourar um balão, foi esmagado sem esforço algum. A explosão não deixou nem um arranhão em Muramasa. Ukiyoha viu isso e entendeu claramente. Em seu estado atual, Muramasa estava muito além dele. Antes que ele pudesse reagir, Muramasa levantou seu dedo fino e apontou para ele. Um cero violeta começou a se formar na ponta do seu dedo. Sua energia era ainda mais aterrorizante que a chamada lança do relâmpago de Ukiyoha. Ukiyoha cruzou sua Zanpakuto na frente dele para bloqueá-la? Estrondo. O poder absoluto do cero roxo quebrou a lâmina de Ukiyoha. A força de Muramasa estava simplesmente esmagando. A explosão atravessou a parede atrás de Ukiyoha. Ao ver isso, Ukiyoha parou de tentar parar e imediatamente voou para fora do buraco. Muramasa rapidamente o perseguiu. Ichigo se virou para Uryu e Oriumi e disse: "Esperem aqui. Já voltamos." Com isso, ele usou Shunpo e saiu atrás deles. Oriumi observou Ichigo partir, com a preocupação estampada nos olhos. Mesmo que Ichigo e Muramasa tivessem demonstrado uma força avassaladora, ela ainda não conseguia evitar a preocupação. Uryu percebeu a preocupação dela e sorriu confortadoramente. "Não se preocupe. Só Muramasa já é mais do que páreo para Ukiyoha, imagine Ichigo. Eles vão vencer com certeza." Ela sentiu, mas seu coração ainda estava inquieto. Ichigo, após expulsá-los da fortaleza, descobriu que Ukiyoha não planejava mais lutar. Ele estava voando direto para o domo de Las Noches. Ichigo não sabia por quê, mas ao ver Muramasa perseguindo, ele o seguiu também. Um Shinigami, uma Zanpakuto, um Arrancar. Os três atravessaram a cúpula de Las Noches e emergiram nos céus abertos do Eco Mundo. Acima deles estava a lua eterna e imutável. Abaixo deles, um deserto infinito de areia branca. Ukiyoha estava no topo de uma torre alta sob o luar, com vista para o Eco Mundo, enquanto dizia a Muramasa: "Para um Zanpakuto, você é realmente poderoso. Mas talvez você não saiba, sob a cúpula de Las Noches, duas coisas são proibidas. Uma delas é o uso da lança do relâmpago. A segunda é que espadas com classificação em quarto e acima estão proibidas de usar Resurrección. Essas regras existem porque ambas as habilidades podem destruir a própria Las Noches." Muramasa pareceu se divertir com o discurso dramático de Ukiyoha e não se importou nem um pouco com o quão poderosa essa ressurreição deveria ser. Mas Ukiyoha ergueu sua lâmina e falou calmamente: "Prendam." Murciélago. A pressão espiritual verde-negra explodiu ao redor dele. Choveu como uma tempestade feita de energia espiritual. Nem mesmo a segunda ressurreição de Neliel pareceu tão assustadora, embora isso se devesse apenas ao fato de ela não ter recuperado totalmente sua energia. Com força total, ela superaria até mesmo isso. Ainda assim, observando a torrente de energia verde escura, Muramasa finalmente parou de subestimá-lo. Como esperado de um Arrancar do nível de Vasto Lorde, a pressão de Ukiyoha neste estado estava muito acima da dos outros espada. Sob o luar, Ukiyoha lentamente abriu suas asas. O capacete que antes cobria apenas metade de sua cabeça agora formava uma máscara completa. As enormes asas de morcego se estendiam para todos os lados. Ele não parecia diferente de um demônio do inferno. Diante de Muramasa, que não demonstrou nenhum medo, Ukiyoha formou uma lança verde de energia em sua mão. Num piscar de olhos, ele usou Sonido e apareceu bem na frente de Muramasa, golpeando a lança para frente. Um inimigo comum teria sido destruído no local. Mas Muramasa não era comum. Hip! O som do metal rangendo. Muramasa agarrou a lança com a mão nua. Os olhos de Ukiyoha se arregalaram novamente. Mesmo em Resurrección, sua lança deu relâmpago foi capturada com tanta facilidade, mas ainda era uma arma espiritual. Bum! Ukiyoha detonou a lança no local. A explosão engolfou o deserto branco. Ichigo observou calmamente, ele conhecia a força de Muramasa. Esse nível de ataque nunca o derrotaria. De fato, quando a fumaça se dissipou, Muramasa estava completamente ileso, nem mesmo na zona da explosão. Em vez disso, ele estava atrás de Ukiyoha. Corte! Muramasa desferiu um golpe forte nas costas indefesas de Ukiyoha. Somente depois que o ataque aconteceu é que Ukiyoha percebeu e imediatamente usou o Sonido para recuperar a distância. Como Muramasa conseguiu ficar atrás dele? Da perspectiva de Ukiyoha, Muramasa estava claramente parado na frente dele há pouco. Isso fazia parte da sua habilidade? Ukiyoha perguntou. Correto.
É uma das minhas habilidades. Manipular os 5 sentidos, respondeu Muramasa calmamente. Durante a nossa luta, minha pressão espiritual gradualmente infiltrou a sua. Agora posso alterar sua percepção conforme desejar. Visão, paladar, tato, audição, olfato, todos eles estão sob meu controle. Assim como aconteceu antes, você não consegue mais detectar com precisão onde estou. Do ponto de vista de Ukiyoha, Muramasa agora parecia múltiplas imagens residuais, constantemente piscando e mudando diante de seus olhos. Mas Ukiyoha sabia que Muramasa não havia se movido. Uma habilidade tão estranha, mas prática, admitiu Ukiyoha. Era como uma versão econômica do Kyoka Suigetsu. Muramasa, ouvindo os elogios, também explicou as fraquezas de sua habilidade. Claro, esse poder tem falhas. Primeiro, ele não funciona em objetos inanimados. Então, se você tivesse um dispositivo para rastrear minha localização, eu estaria exposto. Mas claramente você não tem. Segundo, se sua pressão espiritual ultrapassar a minha capacidade falhará completamente. Na verdade, esse também era um dos contra-ataques conhecidos de Kyoka Suigetsu, junto com tocar na lâmina antes da ativação. Ukiyoha, ao ouvir isso, decidiu testar ele mesmo. Cero escuras. Um enorme cero preto começou a se formar na ponta do seu dedo. Esse era um movimento especial exclusivo do espada. Claramente, Ukiyoha queria ver se um ataque de longo alcance poderia atingir Muramasa, independentemente das ilusões. Bum! A explosão foi como uma explosão nuclear. Sua onda de choque chegou até Las Noches. Sentindo aquele violento terremoto, Oriumi não conseguiu mais reprimir seu medo. Uryu-kun, estou muito preocupada com o Ishigo-kun. Você pode me levar lá em cima? Ela implorou. Até mesmo Uryu, confiante no poder de Ishigo, começou a se sentir desconfortável depois daquela explosão. Depois de uma longa pausa, ele assentiu e disse, tudo bem, eu te levo. Ele convocou uma plataforma circular Reishi e subiu no ar com Oriumi, voando em direção à cúpula destruída. E eles não eram os únicos preocupados. Rukia, Sena, Renji, Shade e Tatsuki também sentiram a onda de choque. Quem está lutando lá em cima? Essa pressão espiritual é estranha. Tatsuki olhou para cima, tentando sentir a batalha em andamento. Como Ishigo não estava lutando, ela ainda não conhecia a assinatura espiritual de Muramasa. Mas as duas garotas que moravam com Ishigo sim. É o Muramasa. Com quem ele está lutando? E onde está o Ishigo? Por que ele não interveio? Perguntou Sena ansiosa, virando-se para Rukia. Rukia também parecia sombria. Será que realmente havia alguém no Eco-Mundo que forçou Ishigo a deixar Muramasa assumir a liderança? Capítulo 137. É claro que a situação real era completamente diferente do que Rukia e Sena imaginavam. Ishigo e Muramasa estavam apenas testando novas habilidades. Ainda assim, embora Rukia e Sena estivessem preocupadas, elas tinham fé absoluta na força de Ishigo. Elas simplesmente não conseguiam acreditar que alguém neste mundo pudesse derrotar Kurosaki Ishigo, acima da cúpula de Las Noches. Justo quando Ukiyoha pensou que havia ferido gravemente Muramasa, este apareceu atrás dele despreocupadamente. Batendo palmas, Muramasa sorriu. Nada mal, nada mal. Foi um ataque muito satisfatório. O poder do Ishigo é realmente incrível. Ishigo, enquanto isso, analisava silenciosamente o cero de Ukiyoha. Para ele, o cero tinha uma semelhança incrível com seu próprio Jetsuga Tensho negro. Ou talvez mais precisamente, seu Jetsuga Tensho preto não era fundamentalmente diferente de um ser oscuras. Ukiyoha se virou para encarar Muramasa, percebendo que com seu poder atual não havia como derrotá-lo. Na verdade, ele nem tinha certeza se realmente havia acertado Muramasa. Se for esse o caso, então deixe-me mostrar meu verdadeiro poder. Ukiyoha declarou, sentindo a pressão espiritual aumentar. Reiatsu verde escuro jorrava de seu corpo como uma cachoeira. Muramasa não demonstrou o menor medo, pelo contrário, ele estava animado. Estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. Este era o momento que Ishigo Branco estava esperando dentro da alma de Ishigo. Ele também estava procurando uma maneira de se tornar mais forte. E Ukiyoha, sem dúvida, era o melhor mentor que ele poderia pedir. Kurosaki Ishigo Muramasa, deixem-me mostrar a vocês um poder que ninguém jamais viu antes. Ukiyoha disse enquanto a pressão intensa rasgava suas roupas. Segunda etapa. Assim que entrou em sua segunda ressurreição, as vestes de Ukiyoha desapareceram. Lágrimas negras escorriam de seus olhos, agora mais longos e com uma dupla faixa. O branco dos seus olhos ficou verde e suas pupilas assumiram a forma oca de uma máscara. Do abdômen aos membros, seu corpo estava coberto de penas negras. A metade inferior de suas vestes se dividiu em duas partes. Suas asas se abriram completamente, e suas garras se curvaram em um arco cruel. Os chifres de seu capacete ficaram mais longos e afiados, e ele desenvolveu uma cauda longa, semelhante a um chicote, com um osso em forma de lâmina na ponta. Garras afiadas brotaram de seus pés. Seu buraco hollow se expandiu, e marcas pretas apareceram em seu torso. Nessa forma, Ukiyoha parecia muito mais um demônio do que um hollow. O mais chocante de tudo, o número 4 havia desaparecido do seu peito. Essa é uma forma que nem mesmo Aizen-sama já viu, disse Ukiyoha confiantemente, olhando feio para Muramasa e Ishigo. Muramasa olhou para ele com alegria. Embora a pressão espiritual de Ukiyoha já tivesse superado a dele, Muramasa apenas riu ainda mais alto. Funcionou. Funcionou. Ukiyoha, obrigado por nos mostrar sua segunda etapa. Muramasa riu descontroladamente, deixando Ukiyoha perplexo. Mas Muramasa não pretendia continuar lutando. Em vez disso, ele retornou à forma de espada e voltou para a mão de Ishigo. O que houve? Sua Zanpakuto fugiu com medo da minha forma? Ukiyoha zombou. Ishigo balançou a cabeça.
Fugir? Não, não. Muramasa simplesmente completou sua tarefa. Ele então levantou a mão esquerda, onde o selo dourado do brasão do rei apareceu. Para ser sincero, Ukiyoha, eu só imaginei que você tivesse uma segunda versão. Você é simplesmente diferente de qualquer outro arrancar que já conheci. Você é calmo demais. Mesmo depois de ouvir que eu esmaguei Grinjov enquanto você estava fora. Mesmo depois de testemunhar a segunda etapa de Nel, você não reagiu nem um pouco. Foi isso que me fez pensar. Por que você não tem medo? Até os Zoulol sentem medo, como vimos quando seu braço tremeu com o golpe de Muramasa. Então por que não você? A única resposta é que você também possui um poder oculto. Ishigo expôs toda sua análise com absoluta confiança. O processo foi falho? Claro, mas o resultado foi certeiro. Ukiyoha olhou para Ishigo nada impressionado. Então você está confiante, porque também tem um poder oculto. Ishigo sorriu enquanto devolvia tensa Zangetsu à bainha e segurava Muramasa firmemente em sua mão esquerda. Ukiyoha, observe atentamente, esta é a minha ressurreição. Essa única frase foi suficiente para chocar o mundo. Kurosaki Ishigo, ele não deveria ser humano? O que ele acabou de dizer? As pupilas de Ukiyoha diminuíram. Ele observou enquanto a energia branca Hollow envolvia o corpo de Ishigo. Manche o mundo de branco, branco Hollow. A voz de Ishigo soou com intensidade feroz. No momento seguinte, a forma de Ishigo se transformou completamente. Uma cauda branca semelhante à de um touro brotou de suas costas. Seu corpo inteiro ficou completamente branco. Suas roupas superiores foram rasgadas pela energia, revelando um torso musculoso. Seu rosto agora estava completamente escondido atrás de uma máscara branca e completa de Hollow. Enquanto a maioria dos Arrancar manteve características humanas durante a ressurreição, Ishigo não tinha nenhuma. Um buraco Hollow apareceu no centro de seu peito, exatamente o mesmo lugar que o de Ukiyoha. Isso não pode ser. Kurosaki Ishigo virou um Hollow? Ukiyoha olhou incrédula. Sim, para Ukiyoha, Ishigo agora parecia um monstro. Pior, ele agora parecia mais um Hollow do que o próprio Ukiyoha. Rugido. O grito bestial rasgou o céu, indistinguível do grito de um Hollow. Mas estranhamente, Ishigo não perdeu o controle. Depois daquele uivo, ele olhou calmamente para Ukiyoha. O que houve? Não me diga que você está com medo da minha aparência agora? Enquanto ele falava, uma Reiatsu negra como breu começou a emergir de seu corpo. Ao contrário de antes, não havia nenhum sinal de vermelho, apenas escuridão pura. Assim como Aizen disse uma vez, embora o exterior seja branco, o interior é completamente preto. Este era Hollow branco. Ishigo agarrou Muramasa com sua mão em forma de garra e apontou para Ukiyoha. Cuidado, Ukiyoha. Posso ficar um pouco mais violento agora que ressuscitei. Estrondo. Num borrão de sonido, Ishigo desapareceu, e reapareceu atrás de Ukiyoha. Antes que Ukiyoha pudesse reagir, Ishigo atacou para baixo e cortou uma de suas asas. Este não é o chumpo, é o sonido. Ukiyoha engasgou enquanto cambaleava para trás e começava a se regenerar. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, qualquer um dos 3 melhores espadas do mundo humano, eles teriam sido eliminados com aquele único golpe. Mas a regeneração de Ukiyoha não foi rápida o suficiente para Hollow Ishigo. Ishigo se aproximou novamente e bateu a cabeça de Ukiyoha no chão. Bum! A onda de choque do impacto abalou todo o deserto no topo de Las Noches. Se não fosse pela cúpula resistente da fortaleza, aquele golpe poderia ter jogado Ukiyoha de volta para o palácio. Tosse, tosse. Machucado e ensanguentado, Ukiyoha invocou uma lança de trovão crepitante. Mas antes que ele pudesse lançá-lo, Ishigo o pisoteou na areia. Ele nem lhe deu uma chance. O que houve, Ukiyoha? Essa é a sua velocidade máxima? Não é à toa que você não consegue me acompanhar, provocou Ishigo friamente. Ukiyoha largou a lança e fugiu via sonido, ofegante enquanto subia ao céu. Nem mesmo a espada com a regeneração mais forte conseguiu resistir aos golpes de Ishigo agora. Ishigo nem tinha usado as habilidades de Muramasa ainda. Ele apenas ficou ali, sorrindo através da máscara com uma expressão assustadora. Para agradecer pela sua demonstração, que tal eu lhe mostrar a minha? Os instintos de Ukiyoha gritaram em alerta. Ishigo olhou para ele, Reiatsu surgindo mais uma vez. Segunda etapa. Ele usou exatamente as mesmas palavras que Ukiyoha havia usado antes. Mas para Ukiyoha, eles eram aterrorizantes além da conta. Uma pressão espiritual vermelha explodiu de Ishigo. Quando tudo clareou, o que estava diante de Ukiyoha era uma criatura que finalmente o fez sentir medo. Um monstro parecido com um minotauro. Os cabelos de Ishigo agora desciam até a cintura, com 2 chifres afiados na cabeça. Um buraco Hollow se abria em seu peito, e pelos vermelhos cobriam seu pescoço, pulsos e tornozelos. Seu corpo era alto e esguio, quase bovino em estrutura. E ainda assim sua Reiatsu era imensa, como um mar de puro poder. Mesmo abaixo da cúpula, Uryu e Oriumi podiam sentir a pressão avassaladora. Uryu, atordoado, exclamou, esta é a Reiatsu mais forte que já senti. Oriumi ficou igualmente chocada. Isso é, mesmo a Reiatsu do Ishigo? É tão poderosa que mal consigo respirar. Ambos ascenderam pelo buraco na cúpula, apenas para congelar no lugar. Eles viram o Minotauro Ishigo maltratando Ukiyoha. Kurosaki Ishigo, seu mentiroso. Você disse que não entende de artes marciais. Ishigo, eu nasci com força divina. Ao ver o agora desumano Ishigo, Oriumi ficou completamente atordoada. Esse é, mesmo Ishigo-kun. Ela sussurrou, tremendo. Ele não se parecia mais com um humano. Uryu não ousou se aproximar. Ele puxou Oriumi de volta. Inoue, fique alerta. Não temos certeza se Ishigo ainda está no controle agora. Como se fosse uma deixa, o Minotauro Ishigo soltou um rugido enorme. Ele era indistinguível de um Hollow. Mas Ishigo viu Uryu e Oriumi, e depois de expulsar Ukiyoha, ele usou o chumpo para aparecer na frente deles. Uryu instintivamente levantou seu arco Reishi, e porque agora, Ishigo não parecia nada humano. Mas Ishigo olhou para ele, irritado. Sério, Uryu? Reconhecendo a voz de Ishigo, Uryu finalmente suspirou aliviado.
Você ao menos sabe o quão assustador você parece agora? Oriumi, vendo que ele havia retido sua mente, ficou completamente sem palavras. Ela nunca esperou que Ishigo permanecesse são dessa forma. Eu apenas me tornei olovificado, só isso. Continuo sendo eu mesmo, não perdi o controle nem nada. Mas dizer isso parecendo um touro-demônio não ajudou muito. Ukiyoha, enquanto isso, estava imerso em pensamentos. Como ele poderia derrotar Ishigo agora? Não tinha jeito. A menos que ele tivesse uma terceira forma mítica, não havia cenário em que ele pudesse vencer. Se eles lutassem 100 vezes, ele perderia 100 vezes. Neste momento, Uryu e Oriumi finalmente avistaram Ukiyoha. Ambos ficaram atordoados. Aquele Hollow, é o Ukiyoha? Perguntou Oriumi. Ishigo olhou para o Ukiyoha que ofegava e assentiu. Não se preocupe, vou terminar isso rapidinho. Depois vamos para casa. Oriumi e Uryu assentiram. Mas o Ukiyoha claramente não tinha intenção de deixar isso acontecer. Capítulo 138. Kurosaki Ishigo. Pela primeira vez, a voz de Ukiyoha tremeu de emoção. Agora, em vez de um Hollow ou mesmo um Arrancar, Ukiyoha parecia quase humano. Talvez tenha sido devido ao tempo que passou com Oriumi, ele começou a entender o que significava ser humano, ter um coração e ser Hollow. Se Ishigo tivesse perdido o controle em seu estado atual, Ukiyoha sem dúvida estaria morto agora. Mas depois de lutar por tanto tempo, Ishigo se cansou. Seus testes estavam completos e era hora de retornar ao mundo humano. Ele sabia que Aizen estava na cidade de Karakura. E embora o Gotei 13 e Genryusai Yamamoto também estivessem lutando lá, Ishigo acreditava que era seu lar, então ele deveria ser o único a protegê-lo. O que ele não sabia era que as irmãs Kushiki já haviam sido enviadas para a Sociedade das Almas. E seu velho estava se perguntando como emboscar Aizen junto com Yoruichi e Kizuki. Ao ouvir Ukiyoha chamá-lo, Ishigo usou sonido para aparecer logo atrás dele. Ele agarrou o braço de Ukiyoha e o arrancou com um puxão brutal. Apenas a tolerância peculiar de Ukiyoha à dor o manteve em silêncio. Qualquer outro teria desabado, gritando algo como, o poder do meu rei. Claro, tal ataque não derrotaria Ukiyoha de verdade. Sua regeneração de alta velocidade restaurou o braço em segundos. Lança do relâmpago. A lança verde de energia espiritual finalmente teve sua chance de brilhar. Mas Ishigo nem olhou para ela, ele simplesmente levantou a mão e pegou a ponta da lança com a mão nua. Ukiyoha ficou atordoado. Mas o que aconteceu em seguida o chocou ainda mais. Ishigo quebrou a ponta da lança com uma mão. Foi então que Ishigo franziu a testa. Contra Ukiyoha, ataques mais fracos eram ineficazes, mas ataques mais fortes como Cero o eliminavam instantaneamente. Então ele se lembrou de uma técnica que havia praticado antes. Esgrima. Agora era o momento perfeito para usar algo que o deixasse mais fraco. O caos florescente de Yashiru. A voz de Ishigo soou, surpreendendo Ukiyoha. Muramasa dançava no ar como flores de cerejeira desabrochando, golpeando Ukiyoha repetidamente. Cada corte era superficial, mas cada um drenava a energia de Ukiyoha enquanto ele os regenerava. Ainda não acabou. Ataque Yai de Yashiru. Ishigo embainhou Muramasa e então executou um corte Yai extremamente rápido. O golpe foi tão rápido que Ukiyoha não conseguiu reagir, embora tenha deixado apenas um ferimento leve. Os 10.000 riachos de Yashiru retornam ao mar. Uma saraivada de golpes negros caiu como fios, cortando Ukiyoha de todos os ângulos. Ishigo não queria matar Ukiyoha. Ele entendia a importância do equilíbrio. Se Ukiyoha morresse, sua alma iria para o inferno. E com tantas almas poderosas no inferno, a prisão poderia falir, e aqueles lá dentro tentariam escapar. Zangetsu explicou isso. Rukia também lhe disse uma vez que se muitos Zoulous morressem no Eco-mundo, o equilíbrio entre os reinos entraria em colapso, lançando os 3 mundos no caos. Então, embora parecesse que ele estava torturando Ukiyoha, a mente de Ishigo estava muito mais focada do que qualquer um imaginava. Finalmente, graças às técnicas que aprendeu com Yashiru, Ishigo derrotou Ukiyoha. Vendo que Ukiyoha não resistia mais, Ishigo exalou e desativou sua forma de Minotauro, devolvendo Muramasa à sua bainha. Oriumi veio verificar o estado de Ukiyoha e soltou um suspiro de alívio. Ukiyoha estava deitado na areia, olhando para Oriumi. Você não tem medo de mim, mulher? De jeito nenhum. Não tenho o mínimo medo de você, ela respondeu gentilmente. É mesmo? Ele murmurou. Acho que finalmente entendi o que o coração realmente é, disse Ukiyoha fechando os olhos. Não estava claro se era por exaustão ou algo mais profundo. Enquanto isso, na falsa cidade de Karakura, Toshiro Itsugaya travou um combate feroz com a Ribel. Embora a Ribel fosse uma Vasto Lorde, ela era diferente de todas as outras, diferente de Stark e Baragan. Na verdade, ela era a única até mesmo entre todos os Vasto Lorde. Quando a maioria dos Zoulous passa pela transformação Arrancar, seja por vontade própria ou por meio do Ojoku, eles mantêm uma máscara humana. Mas a Ribel era diferente. A razão pela qual ela usava uma capa que cobria todo o seu rosto era porque por baixo dela, sua máscara permanecia. Mais especificamente, a metade inferior do rosto dela ainda estava coberta por uma série de dentes ferozes, semelhantes aos de um tubarão. No momento em que ela ficou séria, Itsugaya sentiu uma pressão imensa. Ele não hesitou em ativar seu Bankai. Bankai. Daigurin Yorimaru. Dragões de gelo se enrolaram em volta dele mais uma vez. Sem dúvida, Itsugaya era provavelmente o Shinigami que mais gostava de usar Bankai durante as lutas. Por outro lado, comparado a outros capitães, ele ainda era bem jovem e um pouco mais fraco. Mesmo assim, com seu Bankai ativo, ele ainda foi dominado pelo golpe de Arribel. Assim que seu Bankai terminou de se formar, um brilho dourado da lâmina de Arribel o jogou no chão. Felizmente, Itsugaya não se machucou.
Ele se envolveu em gelo para se defender e saiu apenas com um pouco de poeira sobre ele. Vendo que ele estava ileso, a Ribel despejou sua Heiatsu em sua espada. Então ela desferiu um golpe que lembrava o Jetsuga Tensho. Ser o árvore. Embora sua máscara não tenha se movido, sua voz ecoou claramente nos ouvidos de Tsugaya. Ele reconheceu instantaneamente o padrão de ataque. Era parecido demais com a técnica de Shigo para ser menosprezado. E Tsugaya Shunpo saiu bem a tempo. Mas a explosão resultante ainda abriu uma enorme cratera no solo. Suas pupilas se contraíram em compreensão. Se isso tivesse acontecido, ele estaria em sérios apuros. Mas a Ribel não achava que esse único golpe acabaria com tudo. Seu ataque pode ser disparado repetidamente. Enquanto Itsugaya desviava do primeiro tiro, ela continuou atirando, golpeando com sua espada repetidamente. Raios amarelos explosivos caíram em direção ao céu. Itsugaya mal conseguiu se esquivar com a velocidade concedida por seu Bankai, mas a Ribel havia armado uma armadilha. Ela usou sonido para aparecer bem na frente dele, sua enorme espada caindo. Itsugaya entrou em pânico e levantou sua Zanpakuto para bloquear, mas ele estava completamente em desvantagem. Ele foi jogado de volta ao chão com força bruta. Uma Vastolord dominando um Shinigami de alto escalão. A Ribel olhou para sua oponente caída e se lembrou de suas 3 Fraction, sentindo que sua perda foi injusta. Levantando sua lâmina, ela decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas, apesar de já dominar o Bankai de Tsugaya. Eu vou esmagá-lo com uma força avassaladora. Ressuscite, Tiburon. Uma onda gigante irrompeu atrás dela enquanto sua lâmina liberava seu poder. Os olhos de Tsugaya se arregalaram em choque. As ondas quebrando envolveram a Ribel até que elas abriu em 2 golpes, revelando sua forma transformada. Seu novo visual incluía uma máscara feita de osso de tubarão, que cobria seu pescoço e peito. Seu cabelo havia encurtado, revelando marcas semelhantes a raios em suas bochechas. O número 3 em seu peito havia desaparecido, e sua roupa agora parecia uma saia estilo maiô. Ela parecia linda, mas a espada monstruosa em sua mão era aterrorizante. A Ribel calmamente levantou sua lâmina novamente. Formando um tridente, ela o arremessou em alta velocidade e cortou o braço direito de Tsugaya. O jovem capitão despencou como um meteoro. Acreditando que seu inimigo havia sido derrotado, a Ribel se virou para Yamamoto e Tenjiro Kirinji, que observavam em silêncio. Tenjiro instintivamente ficou na frente de Yamamoto, mas o velho permaneceu imperturbável. Então, de repente, Tsugaya reapareceu atrás dela e atacou. A Ribel desviou e olhou para trás, apenas para ver que aquele que ela havia derrubado antes era apenas um clone de gelo. A falsificação quebrou. Agora irritada, a Ribel atacou com Heiatsu mais uma vez, apontando sua enorme espada de tubarão para ele. Ele lançou uma enxurrada de água de alta pressão em Itsugaya. Uma tromba d'água selvagem entrou com força. Mas Itsugaya não vacilou. Logicamente, o gelo deveria se opor à água. Em teoria. Ryujakuji. Itsugaya cravou sua Zanpakutou na água. Instantaneamente a enchente congelou, e a onda de gelo ricocheteou em direção à Ribel. Mas tal ataque não poderia perturbá-la. Ela balançou a lâmina levemente e quebrou o gelo completamente. Yorimaru. Itsugaya rugiu, lançando um enorme dragão de gelo direto nela. Mas essa suposta vantagem elementar estava toda na cabeça de Itsugaya. Cascada. Erguendo sua enorme espada, a Ribel convocou uma onda de vapor de água superaquecido. O dragão de gelo que se aproximava derreteu instantaneamente. Embora ambos os ataques fossem do tipo água, o dela era escaldante, enquanto o dele era congelado. Isso não apenas anulou o ataque de Tsugaya, como também lhe deu o controle da água. Tsugaya ficou atordoado. Nunca havia enfrentado um oponente como aquele. A Ribel, sem se conter, ativou seu movimento final. Olá Azul. Um enorme redemoinho, com dezenas de metros de largura, descia como uma cachoeira. O dilúvio engolfou completamente toda a falsa cidade de Karakura. Ainda bem que era uma farsa. Se fosse a cidade real, precisaria ser reconstruída depois disso. E dentro dessa inundação avassaladora, Itsugaya foi engolido inteiro. Capítulo 139. É claro que no momento em que a enchente furiosa avançou em sua direção, Itsugaya Toshiro já havia erguido uma parede de gelo para bloquear o dilúvio de Ribel. Se não tivesse feito isso, ele teria se tornado apenas mais uma alma afogada nesta falsa cidade de Karakura. Quando a água recuou, Itsugaya cortou a parede de gelo com um golpe de Yorimaru. As asas gigantes em suas costas batiam ferozmente, lançando uma saraivada de fragmentos de gelo em direção a Ribel. Mas assim como antes, esses fragmentos de gelo não foram páreo para a corrente ardente de Ribel. Sob esse calor, as lâminas simplesmente derretiam ou eram absorvidas pelos ataques. Mas desta vez foi diferente. Itsugaya aproveitou que ela estava absorvendo água para Shunpa atrás dela. Enquanto a Ribel reunia água ao redor para si, Itsugaya de repente congelou a água novamente. O poder de gelo avassalador de Yorimaru transformou o fluido em inúmeras lâminas de gelo, cercando a Ribel completamente. Com um grito, Itsugaya cortou para baixo com Yorimaru. Uma onda de gelo em forma de crescente selou a Ribel em uma prisão de gelo. Mas Itsugaya sabia muito bem que esse nível de selamento não seria suficiente para segurar a terceira espada por muito tempo. Com certeza, a Ribel sorriu de dentro da parede de cristal. Com um único golpe de sua lâmina enorme, ela destruiu a prisão e se libertou. Imediatamente, as aberturas em formato de dentes de tubarão em sua arma liberaram uma saraivada de rajadas de água de alta pressão. Ser o Tiburon. Cada um desses canhões de água era forte o suficiente para destruir um arranha-céu. E o que os tornava ainda mais perigosos, eles podiam ser disparados ilimitadamente. Itsugaya não teve escolha a não ser se esquivar, usando sua agilidade e velocidade para escapar do ataque. Mas os edifícios da falsa cidade de Karakura não tiveram tanta sorte. Cada explosão nivelava outra estrutura. Ainda assim, a Ribel não tinha intenção de atingi-lo. Ela estava inundando o campo de batalha.
preparando-se para o golpe final. Por fim, ela disparou um enorme cero dourado de sua espada, quebrando as asas geladas nas costas de Tsugaya. Forçado a pousar no topo de um prédio, Tsugaya ofegava. Ele entendeu que esses ataques não tinham a intenção de matar. Elas foram criadas para preparar o cenário para algo maior. De pé no telhado, Tsugaya ponderou suas opções. Ele precisava de um movimento, apenas um, para eliminá-la. Mas o tempo não estava do seu lado. Quando a cidade ficou completamente cheia com a água dela, suas chances de vitória caíram para zero. Essa era a realidade da batalha entre um capitão e uma espada. O poder de mudar o próprio campo de batalha. Não é algo que um vice-capitão sequer sonharia em igualar. Tsugaya se preparou para lançar sua técnica final, mas então ele os viu. Abaixo, os vice-capitães feridos ainda recebiam tratamento no solo. Komamura Sagen estava de guarda sobre eles. Tsugaya cerrou o maxilar. Se ele usasse sua técnica mais forte ali, nem mesmo Komamura conseguiria proteger os outros das consequências. Mas ele não tinha outra escolha. Levantando Yorimaru, ele apontou para Ribel. Ela não era cega. Ela podia ver o conflito nos olhos dele. O que houve, Shinigami? Você parece alguém que acabou de abrir mão de algo importante. O que você abandonou? Ela perguntou suavemente. Tsugaya não respondeu. Em vez disso, ele congelou a umidade ao redor de Arribel, formando inúmeros pilares de gelo. Prisão de gelo do milênio. Ele já havia usado isso uma vez antes, contra Ichigo, durante a traição de Yorimaru. Naquela época, Ichigo destruiu com o Jetsuga Tensho. Mas na verdade, essa era uma das técnicas mais mortais de Yorimaru. Já foi o suficiente para derrotar o antigo sexto espada, Lupe. Se Aizen não tivesse intervindo, Lupe teria sido destruída. Arribel sentiu o perigo do gelo girando ao seu redor. Mas pouco antes de ser totalmente encapsulada, ela liberou a corrente ardente mais uma vez. A prisão de gelo do milênio tinha uma falha fatal. O tempo de lançamento foi muito longo. Sob o alto calor da pressão do vapor, os pilares derreteram instantaneamente. Pior ainda, usando a água acumulada e sua crescente Reiatsu dourada, Arribel lançou sua técnica mais poderosa até então, uma enorme explosão em forma de cachoeira. O coração de Tsugaya afundou. Se ele se esquivasse, então Komamura e os vice-capitães seriam os atingidos. Mas se ele recebesse o golpe, sua Reiatsu ficaria praticamente esgotada. Ainda assim, não havia hesitação em seu coração. Ryuzenka. Tsugaya rugiu e despejou metade de sua pressão espiritual restante em um único movimento. Um gigantesco escudo de gelo disparou para o céu e congelou a cachoeira no ar. Mas o custo foi grande. Suas asas se quebraram e ele caiu do céu. Tsugaya caiu, mas não desistiu. Ele criou uma placa de gelo abaixo dele para amortecer a queda e então se levantou, reformando suas asas usando a umidade do ar. Os outros vice-capitães estavam seguros. E a Ribel foi atraída para uma nova área da cidade. 10 Sozorin. Tsugaya levantou sua lâmina novamente. Nuvens escuras de chuva se formaram acima de Arribel. Olhando para o céu, uma sensação de pavor cresceu dentro dela. Tsugaya voou alto no ar, de frente para ela. Eu realmente não queria usar esse movimento. Meu Bankai ainda não está completo. Não consigo controlá-lo totalmente. Mas as flores de gelo nas minhas costas estão murchando, então não tenho escolha. Arribel pensou que ele queria dizer que quando as flores desaparecessem, seu Bankai acabaria. Mas a verdade era o oposto. Quando aquelas flores de gelo desapareceram, Tsugaya entraria em sua verdadeira Bankai. Ainda incompleto, mas muito mais perigoso. Dizia-se que Yorimaru rivalizava com Ryujin Jaka por um motivo. Seu verdadeiro Bankai congelaria tudo dentro de um certo raio, vivo ou morto, amigo ou inimigo. Qualquer coisa que existisse, seria congelada. E assim como Ryujin Jaka, que queimou tudo indiscriminadamente, a verdadeira forma de Yorimaru congelou tudo indiscriminadamente. Era isso que significava ser um dos Zanpakutou mais fortes que existiam. Arribel olhou para Tsugaya novamente, sua visão dele mudou completamente. Você pode parecer jovem, mas como capitão sua força é inegável. Ela não subestimou mais. Mas já era tarde demais. A Reiatsu de Tsugaya explodiu, rasgando as nuvens de chuva. Começou a nevar. Não apenas neve comum. Flocos de neve cheios de poder congelante destrutivo. Cascada e corrente ardente de Arribel eram inúteis agora. Onde quer que a neve tocasse, ela congelava. Isso era parte do verdadeiro poder de Yorimaru, a capacidade de congelar toda a criação. Não foi possível parar a neve. Arribel atacou-o com sua enorme espada. Mas toda vez que ela fazia isso, uma flor de gelo inquebrável florescia em sua arma, ou em seu corpo. Certa vez, 100 flores floresceram. Era o fim. Ela não conseguiu impedir. As flores conectavam o céu e a terra, formando um túmulo de cristal ao redor dela. Arribel, o poderoso vasto Lorde Espada, ficou congelado no lugar e derrotado. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha, Suifeng e Omaeda não tiveram tanta sorte. Enfrentando Baragan, o rei do Eco-Mundo, eles estavam sendo levados ao limite. Ele balançou seu enorme machado casualmente. Cada ataque destruía prédios inteiros. Omaeda estava encharcado de suor frio. Ele sabia muito bem que se apenas um desses golpes o acertasse, ele estaria morto. Mas esse nem era o verdadeiro poder de Baragan. Sua verdadeira habilidade era o envelhecimento, a manipulação do próprio tempo. Todo mundo sabe o quão assustadoras as habilidades baseadas em tempo podem ser. Ele não conseguia reverter o tempo, mas podia acelerá-lo em torno de seu próprio corpo, retardando os movimentos dos outros. Até mesmo Suifeng, uma mestre do combate corpo a corpo, se viu completamente em desvantagem.
Omaeda, enquanto isso, apenas ficou ali parado, assistindo à luta dos deuses, como um personagem secundário. Sui Feng rapidamente percebeu que algo estava errado. Seus golpes deveriam ter acertado, mas quando estavam prestes a acertar, eles diminuíram a velocidade de forma não natural, como se ela tivesse se contido de propósito. Baraga então usou o sonido mais rápido do que eles conseguiam reagir, aparecendo atrás deles e tocando levemente o ombro de Sui Feng. Aquele toque começou a apodrecer seu braço. Ela e Omaeda rapidamente recuaram horrorizados. Baraga observou com um sorriso maroto. Nada escapa ao tempo e à decadência. A morte que eu represento é o envelhecimento. Não importa qual estratégia eles tentassem, nada funcionava. E mesmo que Baragan já estivesse dominando, ele ainda escolheu ressuscitar. Talvez fosse apenas a maneira como os Outlaws lutavam. Até o Kyoha fez questão de mostrar a Ichigo sua segunda etapa, como se nenhum deles tivesse aprendido a importância de guardar um trunfo. Talvez fosse um instinto remanescente de quando eles eram bestas. Até mesmo Sayalaporro, o chamado cientista, foi alguém que ressuscitou cedo. Somente Grinjov não seguiu esse estranho padrão Hollow. Capítulo 140. Baragan cravou seu enorme machado no chão. Do centro da lâmina, um único olho sinistro se abriu. Apodreça, arrogante. Enquanto sua voz profunda ressoava, uma onda de Reiatsu roxo escura envolveu todo o seu corpo. Dentro daquela aura escura, uma coroa emergiu primeiro. Seu rosto e corpo se transformaram em um esqueleto envolto em chamas negras, com correntes de prata penduradas em sua coroa como um símbolo da própria morte. Ele parecia menos com o Shinigami e mais com um ceifador vindo diretamente de Castlevania, o monarca da decadência. Comparado a Yamamoto e aos outros, Baragan era talvez a personificação mais adequada do título Shinigami. Observando sua transformação, Sui Feng ficou paralisado. Essa poderosa Reiatsu combinada com uma habilidade tão aterrorizante. Não havia como ela levá-lo sozinha. Baragan deu um passo à frente lentamente e a cada passo tudo ao seu redor envelhecia e se desintegrava. Até mesmo o telhado do prédio em que ele estava, qualquer parte que ele tocou se desintegrou instantaneamente. Decadência encarnada. Estranhamente, Omaeda, normalmente um covarde, não demonstrou medo. Em vez disso, ele atacou Baragan, brandindo sua enorme massa. Mas Sui Feng rapidamente o chutou para o lado, gritando: "Idiota! Você não vê? Este não é um inimigo que você pode derrotar apenas sendo corajoso." E ela estava certa. Não era alguém que se pudesse sequer tocar. Apressar-se seria suicídio. Baragan apenas observou a conversa sem reagir. Ele não sentiu necessidade de interferir. Estava confiante demais. Para ele, tanto Sui Feng quanto Omaeda já estavam praticamente mortos. Então ele fez sua jogada. Respira. O sopro da morte. Com um suspiro, Baragan liberou uma nuvem escura de seu corpo. Um miasma que desintegrava tudo que tocava. Sui Feng imediatamente usou o chumpo e foi embora, mas a névoa negra era tão rápida quanto ela. Ela perseguia como uma maldição. Sua mão esquerda previamente infectada entrou em contato com a névoa novamente, e instantaneamente se decompôs em osso branco exposto. Sui Feng gritou de agonia enquanto a decomposição se espalhava por seu braço. Com os dentes cerrados, ela gritou: "Omaeda, corte meu braço, agora." Ele hesitou. "Faça isso." Vendo desespero em seus olhos, Omaeda não hesitou novamente. Ele balançou e cortou o braço esquerdo dela, e a decadência finalmente parou. Sui Feng suspirou de alívio, mas sua capacidade de combate havia diminuído muito. Ela sabia que só havia uma coisa que ela podia fazer. Omaeda, segure um pouco. Volto logo. Ela desapareceu em um borrão de chumbo. Não, ela não estava fugindo. Ela estava preparando seu bankai. Omaeda, observando-a partir, sentiu-se entorpecido. Se nem ela consegue vencer, como vou fazer alguma coisa? Mas Omaeda tinha uma qualidade redentora: lealdade absoluta. Ele obedeceu às ordens do seu capitão, não importa o que acontecesse. Sua habilidade de combate pode ser deficiente, mas sua dedicação? De primeira. Como membro da família Omaeda que serviu ao clã Xie por gerações, a obediência estava enraizada em seus ossos. Então, mesmo que o inimigo fosse assustador, ele ainda permaneceria firme. Baragan, entretanto, não ficou impressionado. Intocável, imparável. O que esse verme poderia fazer? Mas Omaeda simplesmente usou o que tinha: furtividade. Ele usou chumbo para se esconder nas sombras da falsa cidade de Karakura, escondendo-se da vista de Baragan. Não se tratava de vencer, mas sim de ganhar tempo. Surpreendentemente funcionou. Ou talvez Baragan simplesmente não quisesse se dar ao trabalho de perseguir um mosquito. Irritado com as constantes evasões, Baragan invocou um segundo machado, o machado da extinção. Este estava preso por correntes de ouro e parecia ainda mais assustador que o anterior. Mas naquele momento, uma poderosa pressão espiritual irrompeu a distância. Sui Feng havia retornado. Ela subiu a escada de incêndio, arrastando consigo uma arma enorme que esmagou o teto sob ela com seu peso. Sua manga esquerda estava agora amarrada. Em sua mão direita, era um canhão dourado semelhante a um míssil. Bankai. Jaku Haikoben, ela declarou. Uma Bankai que ia completamente contra sua imagem de furtividade. Mas era exatamente o que ela precisava para derrotar Baragan. Até Baragan sentiu perigo em sua Reiatsu. Não era uma imitação fraca, era algo real. Omaeda ficou perplexo. Capitão, esse é realmente seu Bankai? Do delicado Shikai de Suzumebashi a este gigante? O contraste era absurdo. Mas esse era o ponto. Seu Shikai era para assassinatos silenciosos. Seu Bankai era para obliteração. Por causa do enorme recuo, ela teve que usar tiras de contenção prateadas para controlar a explosão. Ela odiava usá-lo. Era muito chamativo, muito difícil de carregar e completamente inadequado para missões furtivas. Mas contra esse inimigo foi perfeito. Baragan não se abalou. Ele não acreditava que algo tão grande pudesse lhe fazer mal.
Sui Feng mirou com sua luneta montada no ombro. O míssil rugiu e ganhou vida, disparando em direção a Baragan em um clarão ofuscante. Bum! A explosão transformou o céu em um mar de chamas. Foi literalmente nuclear. O Maeda e os Shinigamis ao redor foram atingidos pela onda de choque. Mas graças às correias de contenção, o recuo foi amortecido, embora o metal tenha sido despedaçado devido à tensão. Ainda no ar, Sui Feng foi lançado para trás. O Maeda rapidamente usou o chumbo em posição e a pegou com seu próprio corpo, amortecendo sua queda. Mais uma vez, ele provou ser um tenente digno. No céu, Baragan foi engolido inteiro pela tempestade de fogo. Sui Feng exalou. Nem mesmo Baragan conseguiria sobreviver a isso. Em outro lugar, Toshiro Itsugaya selou a Ribel com Yoten Akazu, e agora Baragan foi atingido por Jaku Raikoben. Restaram apenas 3 inimigos. Aizen Souzuki, Gin Ishimaru e Kanami Tozen, encapsulado dentro da barreira de fogo de Yamamoto. O resto do campo de batalha estava quase todo calmo, exceto por mais uma luta. Shunsui Kyoraku contra Coyote Stark. Ao contrário dos duelos tensos em outros lugares, o Kitaki Jushiro e Lilinete estavam brincando de uma brincadeira infantil. Lilinete, não importa o quanto tentasse, não conseguia marcar o Kitaki. Frustrada, ela tropeçou em si mesma e caiu. O Kitaki apenas riu. Ele estava se divertindo muito provocando-a. Enquanto isso, Stark olhou para sua Fraction e suspirou. Apesar de estar no meio de uma guerra, ela estava brincando com o inimigo. Ainda assim, Stark não estava bravo. Na verdade, ele estava preocupado com ela. Ele se virou para Shunsui. Todas as suas bancais são tão assustadoras assim? A bancai daquele cara e a congelante. Quem é mais forte? Shunsui, apesar de ter sido atingido por um dos golpes de Stark, fechou os olhos calmamente. Não diga isso. Bankai é a nossa carta na manga. Além disso, o Capitão Itsugaya é um gênio raro. Então ele é mais forte que você? Shunsui balançou a cabeça levemente. Dê a ele mais 100 anos. Ele pode me superar. Parecia arrogante, mas era verdade. Além de Unohana e Yamamoto, Shunsui era um dos capitães mais fortes vivos. Stark estreitou os olhos. É mesmo? Agora eu quero muito ver como é a sua Bankai. Ele embainhou sua Zanpakutou e chamou Lilinete de volta. Ao contrário de outras Fraction, Lilinete não era apenas uma aliada. Ela era parte da alma de Stark, separada dele há muito tempo. Ela não era uma entidade separada, mas ele. Enquanto corria de volta para ele, ela gritou, seu idiota. Eu estava prestes a derrotar aquele capitão. Stark colocou a mão na cabeça dela e suspirando suavemente. Seu corpo começou a brilhar, e lentamente se dissolveu fundindo-se novamente a ele. Los lobos, caçem-nos. Uma Reiatsu azul celeste irrompeu de Stark, disparando em direção aos céus. Até Shunsui e o Kitaki ficaram momentaneamente atordoados pela pressão. Katen Kyokotsu. Shunsui soltou sua lâmina, removeu seu auri florido e se preparou para lutar seriamente. À medida que a Reiatsu de Stark se acalmava, sua aparência mudou. Agora vestido como um caçador, com 2 pistolas nas mãos. Mesmo depois da ressurreição, Stark parecia completamente humano. Na verdade, ele parecia mais humano do que antes. Além dos olhos e da viseira que os cobria, não havia quase nenhuma mudança visível. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.